Deus, aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Sou grato ao Senhor por Ele ter me chamado na sua bendita graça. Por misericórdia conserva de pé até o presente momento. Louvo o Senhor por servi-lo desde a minha infância. Com 7 anos de idade o Senhor me selou com o dom de evidência de novas línguas. Por misericórdia conserva esse dom dentro do meu coração até o presente momento. Irmãos, eu agradeço a Deus. Boa parte dos irmãos que estão aqui acredito que já escutaram contar isso, mas tem motivo o Senhor me trouxe em frente para contar. Eu louvo a Deus que quando nasci com dislexia. Eu não aprendi a ler, não conseguia ser alfabetizado de forma nenhuma. E os professores sentavam comigo para tentar me fazer aprender a ler. E eu não conseguia. Dificuldade muito grande. E os melhores professores, com as melhores intenções, não conseguiram me ensinar a ler. Glória a Deus. Minha mãe, tentando ser um pouco rígida para que eu pudesse desenvolver nos estudos, glória a Deus, ela colocava a cinta em cima da mesa e falava: você vai ler? Você não levanta daqui enquanto você não lê. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus que eu não aprendi a ler por conta da dislexia. Não aprendi de forma nenhuma. Eu não entendi a mente dos dislexos, você não consegue juntar sílabas. Eu não conseguia dar sentido para aquilo que lia. De forma nenhuma. E eu cheguei, devido a estudar no estado, eu cheguei aos 11 anos de idade sem saber ler, estava na 4ª série. Glória ao nome do Senhor. Não lia absolutamente nada. Eu vinha recitar na igreja, era do 2º conjunto, meu irmão era meu auxiliar. Ele me dava um versinho, ele tinha que ficar lendo até que eu decorasse os versinhos para mim poder vir recitar. Porque eu não conseguia ler nem um único versinho aqui na frente. Nada não lia. Irmãos, mas eu tinha um desejo de falar da palavra, de ser evangelista, de falar do Senhor para as almas. E um dia me veio na mente com 11 anos de idade que para mim ser evangelista eu precisaria saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras eu precisava saber ler. Então nesse dia eu coloquei a Bíblia em cima da mesa da cozinha, ajoelhei do lado, nunca vou esquecer disso. E naquele momento eu fiz uma oração inesquecível. Glória ao nome do Senhor. E a minha oração foi essa: Senhor Deus que está no céu, eu queria falar da tua palavra e queria que alguém um dia convertesse pelo Evangelho, que o Senhor desse a graça de falar. Mas para isso eu preciso saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras eu preciso saber ler. Me ensina a ler, Senhor. Se o Senhor me ensinar a ler hoje, enquanto eu viver eu vou falar da tua palavra. Glória ao Senhor. Eu levantei da oração e abri a Bíblia na primeira página, em Gênesis capítulo 1, e fui tentando ler então, juntar as sílabas, e consegui ler: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, o Senhor me ensinou a ler. Santo Senhor. Li a Bíblia completa pela primeira vez, eu tinha 11 anos de idade, estou glorificando o Senhor nessa noite. Irmãos, e o caminho de Deus, eu a contei, há 6 anos atrás eu contei essa obra aqui. E por caminho de Deus, eu tinha o desejo de fazer um curso superior em medicina. Tinha sonho de um dia ser médico. Mas Deus me ensinou a ler, eu virei um aluno assim, meio mais ou menos, né? Comecei a desenvolver aquilo, tudo que tinha perdido de estudo até então. Então não era um aluno notável, não era um aluno assim muito bom, não. Glória ao nome do Senhor. Ainda estudando no estado, estudando em escola pública, e desejava fazer medicina. Um dia eu comentei com o professor, e ele falou para mim: Danilo, pobre não faz medicina, Danilo. Se você é pobre, você pode esquecer que medicina você nunca vai fazer. Glória ao nome do Senhor. E eu perguntei: por que, professor? Ele falou: porque eu só faço em medicina filhos de rico, onde os pais podem pagar para os filhos os melhores cursinhos, e também pode pagar um curso superior. Glória ao nome do Senhor. E uma faculdade de medicina é muito cara. Você sabe quanto custa uma faculdade de medicina, a mensalidade? Eu falei: não sei. Ele falou para mim na época: custa mais ou menos uns 7 mil reais por mês. Hoje, para os irmãos entenderem, custa uns 10, 11 mil reais por mês. E você tem condição de pagar? Eu falei: não. Glória ao nome do Senhor. E ele virou para mim, irmão, estou falando para os irmãos, ele foi sincero. Ele falou: você também não é nem um aluno notável assim, né? Você é um aluno muito inteligente para você passar. Glória ao nome do Senhor. Então esquece que medicina você nunca vai fazer. Irmãos, eu acreditava tanto, já que Deus tinha me ensinado a ler. Aleluia, o nome do Senhor. Lendo as Escrituras. O Senhor me passar em medicina era a coisa mais fácil do mundo na minha cabeça. Mas prestei as provas, não foi assim que aconteceu, não passei, fiquei provado, triste. Glória ao Cordeiro de Deus. Fiquei muito desanimado. Nesse tempo coincidia uma prova material muito grande em casa, uma prova muito árdua de material, prova de miséria. Glória ao nome do Senhor. E para os irmãos entenderem, estou resumindo o quanto consigo.
Meu pai atendeu o culto, meu pai é cooperador na minha congregação, ele atendeu o culto 4 anos com um único terno. Eu congreguei 6 meses com o sapato furado. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Senhor. Mas eu louvo a Deus que nenhuma dessas provas e nada do que passamos por 8 anos de prova, que foi a nossa amiga em casa, isso não nos impediu de servir o Senhor. Irmãos, eu louvo o Senhor que no meio dessa prova terminei o ensino médio, precisava trabalhar com alguma coisa, não consegui emprego em nada. E a profissão que me aceitou foi vendendo picolé na rua. Glória ao nome do Senhor. Eu fui vender picolé na rua e pegava um carrinho de sorvete e vendia picolé. E assim foi por 2 anos e pouquinho da minha vida. Andava 10 km por dia empurrando um carrinho de sorvete e vendendo picolé. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, para quem não conseguia um emprego, para quem não conseguia uma profissão, acreditar naquele sonho que eu tinha de um dia ser médico se tornava cada vez mais impossível. Era cada vez mais impossível. Glória ao Cordeiro de Deus. Fui muito humilhado na rua. Glória ao nome do Senhor. Um dia fui vender picolé na porta de uma escola, no bairro onde resido, e a diretora, diante dos moços do meu conjunto, sou auxiliar de jovens e menores, ela me expulsou, irmão. Como se toca um cachorro, ela me tocou da porta da escola, que eu não podia vender sorvete ali, que ela ia me chamar em deck, que me chamasse deck, ia fazer, enfim. E ela me xingou de tudo que os irmãos possam imaginar. Nesse dia eu saí andando, chorando, e a hora que eu cheguei na esquina, entrei debaixo de uma árvore e comecei a chorar. E eu chorei tanto que molhei a camisa, de tanto que eu chorava, em lágrimas. E eu falei, Senhor, eu nunca reclamei de prova nenhuma. Eu nunca reclamei de nada que o Senhor permitiu na minha vida. Eu não reclamei da miséria de estar na nossa casa. Não reclamei de cuidar da minha mãe 4 anos enferma na cama. Glória ao nome do Senhor. Não reclamei de não ter uma profissão, de não ter um serviço. Não reclamei, Senhor. Mas, glória ao Cordeiro de Deus. Eu não esperava que eu, sendo teu servo, eu merecia passar por uma humilhação dessa, diante de todo o bairro, testemunhados, irmãozinhos da comum. Glória ao nome do Senhor. Eu não imaginava que eu precisava passar por uma humilhação desse tamanho. E eu chorando. E do tanto que eu chorava, eu escutei a voz de Deus falar comigo debaixo daquela árvore. Eu provo uns para criar um caminho de libertação na vida de outro menino. Santo Senhor. E eu te coloquei na prova para criar um caminho de salvação na vida de alguém. Glória ao Senhor. Irmãos, naquele dia eu entendi, foi a minha interpretação naquele momento, que o Senhor tinha me colocado na rua para vender picolé, que era para me anunciar a palavra para alguém. E assim fiz. Para todo mundo que comprava sorvete, eu anunciava a palavra. Mas não havia cristão que não escutasse a palavra, eu anunciava para todo mundo. Deus converteu uma porção de alma na minha comuna nesse tempo. E eu fiquei feliz. Para mim a obra espiritual estava bom demais. O sonho que eu tinha de um dia ser médico, isso se acabou. Já não acreditava mais. E já desistindo, que um dia eu poderia ser médico. Eu fui congregar num bairro em Campinas chamado Novo Campos Elíseos. Na hora da palavra, Deus tomava o servo de Deus pregando e exortando a palavra, pregando a palavra, que Elias entrou debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu a morte. Falou, para mim é melhor morrer do que viver, porque mataram teus profetas, só eu fiquei vivo. Então me mata também, que eu não sou melhor do que meus pais. E o Senhor tomava o servo de Deus exortando a palavra e pregava dessa forma. Tem alguém que está aqui dentro dessa igreja que você está como Elias. Mas não é você que está morrendo e nem pedindo a morte. É o teu sonho que está morrendo dentro de você. É aquilo que você esperou, acreditou e até hoje não aconteceu contigo. Mas escuta bem agora a minha palavra, menino. Porque sou eu, diz Deus, que fala contigo. Não é mais você sonhando e nem acreditando. Sou eu, diz Deus, que te digo e te informo. Eu vou te passar em medicina e vou te fazer um médico. Santo Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, o nome do Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Irmãos, eu prestei provas então a partir da palavra. Vocês perdoam, irmão, a simplicidade é o jeito que vocês testemunhar e eu conto do jeito que aconteceu. A minha fé foi tanta na hora da palavra que eu gritei dentro da igreja. Tenho 500 irmãos de testemunho que estavam no dia. Eu gritei e levantei as mãos, é comigo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Cordeiro. Glória a Jesus. Santo Senhor. Eu louvo o Senhor que isso era em agosto de 2016. Na sequência, fui prestar a prova então, agora com a palavra. E eu cheguei contando para minha mãe em casa, minha mãe não tinha ido no culto, meu pai tinha. Mamãe, Deus falou comigo, agora eu vou ser médico. Agora até hoje eu estava prestando prova ali por mim mesmo, sonhando pela minha própria conta. Mas agora Deus falou que Ele vai me fazer o médico. Santo Senhor. Prestei prova na sequência então, e eu louvo o Senhor nessa noite, irmãos. Tinha 1.200 candidatos para 7 vagas. E o Senhor me aprovou dentro daquelas 7 vagas. Santo Senhor, para cursar medicina de graça, eu estou glorificando a Deus. E o motivo de eu estar glorificando o Senhor nessa noite, porque hoje eu prestei a última prova. Aleluia, daqui 11 dias eu estou formado, eu estou glorificando a Deus. Glória ao Senhor. Eu vou passar uma parte para os irmãos entenderem.
Quando o Senhor me devolveu a vida, irmão, eu falo isso porque eu sei aonde eu fui, eu sei o que eu participei, um pedacinho eu vou falar para a Irmandade. Eu dou graças a Deus que quando entubaram eu, irmão, o Senhor me levou, eu cheguei num lugar muito bonito, era a porta do céu, irmão, tinha uma mesa de ouro, estava o Senhor Jesus sentado do lado de lá, seu rosto brilhava, não conseguia olhar nele aqui não, mas eu conseguia ver os movimentos e a sua voz. E ali, irmão, do meu lado tinha uma pessoa, outra pessoa, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, é o teu julgamento. Falei, mas Senhor, ele falou, sou eu mesmo. E eu sou o advogado e o juiz daqueles que eu amo. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Quem é essas pessoas aqui? Falou, é o acusador, na forma humana. É o acusador das nossas almas. Eu falei, mas o que ele está fazendo aqui? Ele está querendo, aleluia, pegar as almas que são minhas para jogar lá no inferno junto com ele. Glória ao nome do Senhor. Mas o que ele vai fazer? Ele vai te acusar. Mas você aguenta firme, porque depois eu vou pegar o livro das crônicas e eu quero ver o que está escrito a teu respeito, para mim ver se eu posso te justificar. Glória ao nome do Senhor. E eu dou graças a Deus, irmão, porque ele começou numa acusação justamente naquilo que nós mais ama e mais tem desejo de fazer, é a vontade de Deus na face da terra. Ele virou e falou, pregador, você não pregou que Deus ia ungir os umbrais da casa daquele que Deus ama? Você não pregou que era amigo de Jesus e agora ele te deu na minha mão? Quando eu fui falar, o Senhor fez assim, ó, quietinho, porque muitos aqui também negam o meu nome, aleluia, e começou a falar essas coisas, tudo que eu pregava, tudo que Deus tinha me dado na terra, ele vinha jogar e falou assim, você não pregou do vale de osso seco? Agora minha praga te pegou e você é meu. E olha, tá aqui, ó, Marco Antônio de Souza Simões, você batizou no dia 9 de maio de 93, estava tudo escrito naquele papel, mas só que ele te deu na minha mão, você é meu, e agora no dia 9 de maio vai ser o dia do teu enterro, vou colocar seu nome debaixo da lápide do teu pai, e acabou a tua carreira na terra, porque a minha praga te pegou. Glória ao nome do Senhor. E eu falei, Senhor, essa praga é dele? Ele falou, eu deixei ele criar essa praga, a praga é dele, mas as almas são minhas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu falei, mas Senhor, vai acontecer isso? Ele falou, calma. Eu falei, mas Senhor, ele vai falar. Ele estava com um livro assim, irmão, um livro na mão, e ele ficava olhando aquele livro, e ele virava, o acusador virava o livro e falava, cadê a página aqui? Essa página não está aqui, não é possível que essa página não está aqui. Eu falei, mas Senhor, que página é essa que ele está procurando? Ele falou, quando você na terra erra na minha presença, e naquilo que você errou, você pede perdão para mim, e vai dentro da minha casa, aleluia, e eu mando a palavra, aleluia. E quantas vezes eu tomo os pregadores e fala assim, ó, o decreto do inferno está rasgado agora, é a hora que eu estou rasgando a página do livro do adversário da tua alma, aleluia. Eu falei, mas Senhor, que mistério é esse? O Senhor falou, agora eu vou pegar o livro das crônicas, das obras que tem anotado aqui no reino da minha glória. Ele pegou um livro, irmão, ele falou, não, pelo que você fez para mim, as almas do dia, aí ele falou, do dia que você entendeu, não é no dia do batismo, no dia que você entendeu o meu querer e a minha vontade, está tudo escrito aqui, aleluia. E pelo que está escrito aqui, as orações que está subindo da tua esposa, dos teus filhos, irmão, a minha filha passou uma enfermidade terrível, o adversário fez de tudo para destruir, para matar minha filha, aleluia. No mesmo dia, aleluia, que eu estava passando pela acusação lá, aleluia, veio um acusador lá na cama da minha filha, ele falou, no dia das mães é a morte do teu pai, 3 horas da manhã, ela chamou meu genro, falou, vamos orar, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo, irmão. Depois ela me contou, e eu dou graças a Deus, irmão, porque o Senhor falou, do dia que você entendeu o meu querer e a minha vontade, está tudo anotado aqui, os batismos que você leva às almas, estou contente com você, com isso, com aquilo, isso eu não quero,
quero, isso eu também não quero, isso eu não quero, mas isso eu quero. Eu falei, mas Senhor, ele falou, escuta a oração do irmão da porta, escuta a oração do irmão do som. E eu escutava, escuta a oração da tua esposa. E eu escutava a oração, irmão. E o Senhor falou assim, olha, tem uma coisa, hein? Pelo que está escrito aqui, eu jamais te entregaria na mão de Satanás. Eu abreviaria os seus dias e colocaria você junto com o teu pai ali. Tá vendo essa fila assim? Tinha uma fila, irmão, que tem até uma prima minha da obra da piedade. Tem anjos de Deus que Deus levou, estava na fila, e eu não sabia que Deus ia levar eles. Eu não sabia, estava tudo na fila, anjos que Deus já levou, amigos, companheiros do ministério. Falei, mas o que é essa fila? Eu abreviei, porque aqui os frutos estão maduros. Glória ao nome do Senhor. Então eles vêm, descansam, e eu te colocaria ali. Quando falou assim, eu falei, não, eu não quero voltar, eu quero ver meu pai, eu vou ficar com meu pai, eu vou ficar com esses irmãos aqui, e eu não quero voltar a esse lugar bonito, Senhor, é tanta prova lá. Ele falou, não, a missão do teu pai foi essa, meu servo. E falou a missão que meu pai teve, e aqueles irmãos que o Senhor estava levando, até parente meu, que o Senhor estava levando, e falou, agora a tua missão é essa. E contou para mim o que eu deveria fazer, e falou assim, olha, estou contente que você leva as almas nos ônibus e nos carros lá no batismo, porque quando um pecador se arrepende, aleluia, a irmandade está na comunhão com esse assunto, né, irmão? Falar de política, todo mundo fala, vamos falar das coisas do céu, glória ao nome do Senhor. E falou assim, olha, então eu estou contente, quando um pecador se arrepende na terra, então tem festa no céu. Você já ouviu falar isso? Eu falei, eu já ouvi falar. Ele falou assim, então eu vou te mostrar como que é a festa e o movimento que eu faço. Lá na onde você atende, teve 38 festas num dia. O Davi fez um batismo especial, que era para uma alma, e naquele dia Deus chamou 38 almas. E o Senhor falou, teve 38 festas que eu vou te mostrar aqui no reino da minha glória. Eu falei, Senhor, mas lá nós sofremos. Mas o Senhor falou, eis aí a contradição. Teve 38 festas no reino da minha glória. Aleluia. E eu vou te mostrar o movimento que é. Irmão, e ele, se esse culto aqui, depender para a salvação da nossa alma, o Senhor traz nessa situação, não é num filme na parede, não, o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele traz nós na situação, irmão. Ele me levou de volta, entrando nos ônibus e nos carros para ir para o Brás, levar a irmandade. Aí eu sentei no ônibus, me levou lá na situação, sentei no ônibus com a minha esposa, com meus filhos, e entrou um anjo, me saudou com a paz de Deus, e com uma plancheta na mão. E ele foi no casal do primeiro banco e falou, esse aqui o Senhor vai chamar hoje. Aí pulou um banco, não, esse aqui é para o mês que vem. Aí no outro, não, esse aqui eu vou chamar. E foi lá no motorista e anotou o nome dele, do motorista do ônibus. E naquele dia, a hora que eu subi, eu falei para o motorista, olha, o Deus que eu sirvo, o Deus da tua família vai te chamar na graça. Glória a Deus. Aleluia. Ele falou, agora vem ver como que é a festa. Irmão, os músicos, que coisa linda. Ele me levou para dentro, irmão. E quando eu olhei assim, tinha milhares de músicos, milhares de órgãos. Tinha órgão normal de madeira, tinha órgão de ouro, de cristal, de pérola preciosa. Glória ao nome do Senhor. Tudo uma fileira assim, irmão, mas milhares de anjos. Esses órgãos que tem cauda aqui na terra não chega nem nos pés perto daqueles órgãos que brilhavam de pérolas preciosas, igual é feito nos ensaios regional aqui, Orlando. Então tinha aquela fileira assim só de corda, mas tinha corda que eu nunca vi na terra. Aleluia, os metais assim, aleluia, de várias cores de pérola preciosa. Aí vinha um anjo menor assim, com a plancheta na mão, com aquela anotação que foi feita lá no ônibus, e falava, aleluia, Maria de tal, aleluia, o Senhor chamou e a converteu. Aí tinha um anjo maior de 6 asas, ele abria as 2 do meio e começava a reger aquela orquestra, e a glória de Deus tomava aquele lugar. Você crê nessas coisas, irmão?
tem festa no céu quando um pecador se arrepende na terra. E o Senhor falou: volta e continua a tua missão, porque eu quero em breve completar o número dos escolhidos, porque aqui a festa já está começando. Glória ao nome do Senhor. Dou graças a Deus, irmão, que Ele deu as recomendações e falou: volta. E quando eu voltei, aquele médico estava em cima de mim, aleluia, e voltei. Que dia? O adversário falou: não gosto da tua mãe, tentei matar ela antes de você nascer com câncer, não consegui, aleluia, então no dia das mães vai ser o dia da tua morte, mas no dia das mães o Senhor me devolveu a vida e eu estou aqui glorificando a Deus nesta noite, irmão. Por isso que eu digo, aleluia, cumpre a tua missão na terra, irmã, aleluia. E o Senhor me deu uma recomendação para deixar para a igreja. Ele falou assim: anuncia para os que são crentes já batizados e anuncia para os que não são crentes batizados, e diga que existe só duas canetas, uma de ouro que está na minha mão e está na mão dos meus anjos, para anotar as coisas boas que o crente faz na terra. Falei: louvado seja Deus. Que bom, quem supre, quem viaja em missão, quem atende a obra, tudo que faz em favor para o bem da obra de Deus, fica registrado aqui o dia do juízo e do julgamento. Glória ao nome do Senhor. Tudo, ele falava, fica registrado no livro das crônicas, obras boas, para ser tudo pesado na balança. Glória ao nome do Senhor. O acusador da tua alma, ele usa a caneta do inferno que eu dei na mão dele. E tem muito crente que faz as coisas e fala: isso não tem problema, aquilo não tem problema, essa fraquezinha não tem problema, essa fraqueza grande não tem problema, e foi falando que não tem problema, e foi falando: homem com homem não tem problema, mulher com mulher não tem problema, marido trair mulher, mulher trair, e tudo não tem problema. O inferno está notando e avisa a igreja. Glória ao nome do Senhor, porque muitos se batizam, mas não são convertidos, mas do dia que souber isso, não será inocente mais. Hoje não é dia de batismo aqui, mas eu sinto da parte de Deus que na tua vida a caneta do inferno não vai funcionar mais. Faz o esforço, viu, irmã? Faz o esforço. Senhor, me liberta dessa fraqueza. É uma linguagem até antiga que nós usava. Aleluia, troca essa fraqueza pelo um dom. Até foi falar: não fala para trocar a fraqueza pelo um dom. Deus dá o dom e dá a fortaleza. Sim, clama como homem, clama como mulher: Senhor, me liberta. Para trás de mim, adversário, você não vai escrever mais nada meu e nem da minha família. Glória. Falei: é para anunciar, Senhor, é para anunciar. Anuncia isso. Mas tem uma coisa que eu quero que você anuncie. O quê? É isso aqui. Naquilo que eles erraram ou errou e não pediu perdão, fala para se humilhar no pó e na cinza. Põe o rosto no chão. E aí, quando a humilhação for grande, porque não adianta se humilhar, pedir perdão e fazer de novo o mesmo erro. Aí já vai estar escrito como uma condenação. Mas quando eu mandar a palavra, tomar o pregador e falar que o decreto do inferno está rasgado. Quantas vezes eu fui no Bela Vista, né? Nós ia lá, uma Bíblia pegava assim, ó: está apagado os seus pecados, assim, apagar. Quando eu apago e o adversário não acha mais. Glória a Deus. E ele faz um livro também. Ele faz um livro quando as fraquezas. Então pede para o povo orar: Senhor, perdoa. Olha o que ele falou: perdoa nós por palavra, por obras e por pensamento. E o que eu fazia de errado, eu não vou fazer mais. Se for homem e mulher de palavra e não fizer mais, eu vou salvar todos. Glória ao nome. Irmão, esse culto aqui é culto de salvação e de vida eterna, irmão. Então o Senhor nos deu essa missão. E eu falei: mas e aí, Senhor? O Senhor falou assim: olha, Davi errou muito. Olha o mistério de Deus, irmão. Davi errou muito, está tudo escrito lá. Mas lá na frente, eu tinha que nascer do ventre da semente de Davi. Na tentação do deserto, se o adversário tivesse o livro que tem aqui, ó, se ele tivesse o histórico de Davi, o adversário ia acusar que eu vim da semente de um homem pecador. Falei: mas Senhor, o que aconteceu?
Ele errava, o profeta falou, você errou, Davi, aqui ó, você errou. É verdade, eu errei. Rosto no chão, no pó e na cinza, e eu rasguei o meu pai. Ele falou assim, rasgou o livro do inferno na vida de Davi inteirinho. E quando ele chegou aqui no céu, o adversário nem chegou perto, porque não tinha acusação nenhuma, o caso da humilhação de Davi. Anuncia para a igreja, quem se humilha, aleluia, aquele livro da mão do adversário pode ser arrancado da mão dele para sempre. Irmão, quem acredita nessas coisas pode dar um glória a Deus, porque você vai se humilhar, o Senhor vai te perdoar. E o Senhor ainda deu um recado, falou assim, olha, tem crente querendo tirar sua própria vida, tem homens e mulher crente batizado querendo se matar e tirando a sua própria vida, aleluia, por causa da acusação. Mas fala para eles não tirar a sua própria vida não, fala para eles se humilhar, se eu perdoar eu salvo. Glória ao nome do Senhor. Falei, por que, Senhor? Porque o adversário fica falando no ouvido dele, dela, você pecou, você errou, no céu você não vai entrar, não adianta ir mais na igreja, se mata que é melhor. Irmão, eu não sei porque Deus mandou contar assim, mas hoje, desde manhã, a hora que eu acordei, o meu coração fervia para congregar e dar um abraço nos servos de Deus nessa irmandade. Aleluia, acho que é a 5ª igreja em 1 ano e meio que eu congrego em Guarulhos, mas eu ouvi a voz de Deus para estar aqui hoje, aleluia. E aonde não tiver preparação e liberdade, eu não vou contar isso aqui não, eu vou contar 1% e só glorificar a Deus. Mas o Senhor falou, conta que vai ter obra e vai ter livramento aqui, aleluia. E Alamanaia, leva para viagem, que alguém que você ama, que errou, se humilhar, o Senhor vai abraçar e perdoar também. E compreender os números, a matemática para mim não foi feliz comigo, porque eu nunca consegui entender ela. Bendito seja o Senhor, não tive muito estudo, um pouco que aprendi foi a ler, a escrever. Bendito seja Deus, mas agradeço ao Senhor que trabalhava em uma empresa, ganhava muito pouco nessa empresa. A ponto de não ter mais condições, morava num quarto. E um dia eu deitei e dormi e sonhei um sonho. Bendito seja o Senhor. E na minha mão tinha uma tesoura, ela abria e fechava, abria e fechava. E quando acordei de manhã, o Senhor me visitava muito. E eu dobrei o joelho e orei ao Senhor. Quando eu orei ao Senhor, minha esposa perguntou o que tinha acontecido. Eu falei que tinha sonhado que eu ia fazer um curso de cabeleireiro. E entrei numa dessas academias de aprender a cortar cabelo e fui e aprendi. Quando eu aprendi, eu pedi a conta naquele emprego e abri um salãozinho pequenininho, 3x3. Bendito seja o Senhor. Coloquei um espelho, um balcãozinho, uma tesoura, um pente, uma maquininha e um lavatório. Aleluia. E acreditei no que tinha sonhado. Abri meu fé. Coloquei um cartaz escrito assim, corta esse cabelo aqui a R$5. E todo dia eu ia para lá, mas nunca conseguia cortar mais que 2 cabelos. Cortava um, cortava 2, cortava um, cortava 2, às vezes não cortava nenhum. E passava muita gente ali, passava bastante pessoas ali. E quando eu me deparei, isso já tinha passado 6 meses. Eu falei, não é possível, todo dia levar R$10, R$5 para minha casa, a ponto de cortar o meu telefone, ter mais condições de manter a minha família, a minha casa. Um dia minha esposa cozinhando, eu estava na mesa, ela fazendo alguma coisa para a gente comer. Aí olhou para mim e falou assim, acho que você tem que parar com isso. Por quê? Não, porque não dá mais a nossa situação. Compensa você vir trabalhar aqui no mercado da esquina, ser pacoteiro aqui, do que você ir lá, e todo dia trazer R$5, R$10 para nossa casa. Não, mas foi Deus que me mostrou isso. Eu não duvido que foi Deus. Mas está escrito que para todas as coisas há um tempo determinado, talvez não seja o tempo ainda. Talvez isso seja mais para frente. Agora a nossa situação é essa. O momento hoje é você parar com isso. Tem que vir trabalhar para cá. Não, mas foi Deus, não. É o meu parecer, ela falou. Acho que você está certo. Aí parei. Vamos fazer o seguinte. Amanhã eu vou lá. Se eu cortar 3 cabelos. Eu nunca cortei 3 cabelos lá.
Eu tenho certeza que foi Deus que me colocou lá. Se amanhã eu cortar 2 cabelos naquele lugar, um cabelo, eu pego tudo que eu tenho, dei uma caçamba de lixo, mas jogo lá. E nunca mais volto naquele lugar. Tá bom. E fui. No outro dia de manhã, num sábado. Eu não tinha pedido muito. Só 3 cabelos. Eu pedi um corte a mais pro senhor. Abri meu salão, orei o senhor. Sentei na vida, fiquei esperando, não aparecia ninguém. Olhei no relógio. Acredito que eram umas 8 e pouco da manhã. Eu vou orar de novo. Fechei meu salãozinho, dobrei meu joelho e fui orar o senhor. Quando estava orando, a minha oração começou a virar uma lamentação. Quando na nossa oração nós conseguimos lamentar, nós conseguimos subir um degrau a mais da comunhão. De repente, irmãos, começou a ventar onde eu estava. Estava tudo fechado e começou a ventar onde eu estava. O vento começou a andar ali onde eu estava. E eu comecei a ficar com medo. Meu corpo começou a tremer. E começou a entrar em mim um grande tremor. E aquele vento passou no meu balcão, as tesouras começou a bater, e elas caíram no chão. E de repente saiu uma voz daquele vento e falou comigo: você quer que eu te abençoe neste lugar? Glória ao nome santo do Senhor. Eu dei um grito. Eu falei: não sou digno de ouvir a tua voz. Ele falou de novo comigo: você quer que eu te abençoe neste lugar? E meu corpo tremia, se batia, e a virtude foi tão forte que eu estava de joelho, aí eu caí no chão. E meu rosto bateu no chão e eu comecei a rolar de um lado para o outro. Bendito seja o Senhor. E aquela voz de Deus falando comigo e dizia: você não cortou nenhum cabelo hoje. Você viu aquele mendigo que passa todo dia na porta do teu salão. Hoje ele passou aqui. Você viu o tamanho do cabelo dele. Você percebeu o tamanho da barba dele. E você nunca ofereceu para ele um corte nem para fazer a barba dele. Ele foi o único que te falou bom dia hoje. Ele está na rua Minas Gerais, em cima de uma lombada. Levanta daí, vai atrás dele, traga ele aqui. Corte o cabelo dele e faça a barba dele. Eu me levantei, irmão. Eu não sabia se eu ia para a esquerda ou para a direita. Eu saí na rua desnorteado. Quando eu estava andando na rua Minas Gerais, um calor, quase 40 graus, ele estava em cima de uma lombada, eu gritei por ele, ele parou. Saca nas costas, ele falou para mim: você me conhece? Eu falei: te conheço. Ele falou: você é o moço do salão. Eu sou eu mesmo. E o que você quer comigo? Eu queria cortar o seu cabelo e fazer a sua barba. Mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Mas esse corte já foi pago há 2000 anos atrás. Bendito seja o Senhor. Mas não, deixa eu fazer isso para o Senhor. Eu peguei ele pelo braço e fui levando ele lá no meu salão. Levei ele, não tinha ninguém lá, só eu e ele. Pus ele na cadeira. Quando eu fui começar a fazer a barba dele, o Senhor falou comigo: não é assim. Põe ele no teu lavatório, lava a cabeça dele, trata ele como rei. Bendito seja o Senhor, aratei ele, lavei a cabeça dele, limpei bem a cabeça dele, pus ele na minha cadeira. Eu nunca tinha colocado uma gilete na navalha, coloquei da maneira que eu entendi. E comecei a limpar o rosto daquele homem. As lágrimas dele desciam, misturava com a espuma. Quando eu terminei, ele passava a mão no rosto. Comecei a cortar o cabelo dele, bem baixinho igual o meu, porque bem assim. Terminei, ele desceu da cadeira, começou a me olhar. Eu digo que eu não me lembro de ter me falado o meu nome para ele, mas ele sabia o meu nome. Olhou bem nos meus olhos e falou assim: Deus que te abençoe, Marcelo, você neste lugar. E amém. Amém. Eu tô um calor, por que você não pega essa blusa, tira essa blusa? Tá muito quente sobre essa blusa. Não, eu vou fazer coisa melhor. Vou pegar aquele saco de lixo e vou jogar naquela caçamba na esquina. Muito bem, senhor. Bendito seja Deus. Aí eu fui olhar para mim e olhar para ele. E eu posso pedir mais uma coisa? Claro.
Eu queria te dar um abraço. Eu posso te dar um abraço? Pode. Quem está provado, quem não precisa de um abraço? Na prova que eu estava, nunca ninguém me ofereceu um abraço. Ele me deu um abraço, me largava de mim, pôs a boca bem perto do meu ouvido e falou: Deus te abençoe, Marcelo, você aqui nesse lugar. Eu tiro essa blusa, está muito quente. Ele falou: eu vou tirar. Pegou no zíper da blusa, uma blusa vermelha, começou a puxar lá para baixo. Quando ele chegou embaixo, começou a nascer nele uma camisa muito branca, tocada por qualquer pessoa. Colocou em cima do braço, comecei a olhar aquilo. Bendito seja Deus, ele foi me olhando e foi andando de costas, olhando para mim. Quando ele chegou na porta do meu salão, ele sorriu para mim como nunca ninguém tinha sorrido ainda. Virou as costas para mim, nasceu um salmo nas costas dele. Salmo 41. Bem-aventurado o varão que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Glória ao nome do Senhor. Eu pedi 3 cabelos, o Senhor me deu 27. Quanto Deus vai dar para nós, Senhor? Olha o tamanho da virtude que você precisa para continuar crescendo. Qual é o limite da fé que você precisa para continuar crendo que Deus existe? Glória ao nome santo do Senhor. Senti o Senhor em contar isso nesta igreja. Bendito seja Deus. Eu sempre esperei os anjos em carros celestiais, em roupas intocáveis. Aleluia. Mas o Senhor aparece da maneira mais simples que pode aparecer. Aleluia, bendito seja o Senhor, jamais ia humilhar o lugar que eu estava. Ele apareceu muito menor daquilo que eu estava. Bendito seja o Senhor, porque eu sempre entendi que Deus, na sua grandeza, eu comecei a entender que Deus, na sua simplicidade, na sua educação eterna e celeste, Ele não quebra a porta para entrar, Ele não estoura batentes para entrar. Ele só bate, Ele bate e pergunta ainda se Ele pode entrar. Bendito, se nós abrir o nosso coração, então Ele entra para ficar um pouquinho com cada um de nós. Quantos corações tem aqui? 1000, bendito seja o Senhor. Deus consegue bater em coração por coração ao mesmo tempo. Posso entrar? Se eu posso entrar, a tua boca então confessa como uma porta. Então, glória a Deus. O melhor que você conseguir fazer paz, você está no lugar mais apropriado da tua vida para dar um glória a Deus. Saudarei amanhã a minha cidade, em Corderópolis, na central, onde Deus me dá graça de presidir, de cooperar pelo tempo determinado por Ele, com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. O Senhor me traz avante de contar uma obra linda que o Senhor fez. O Senhor abriu uma porta de emprego para mim há 27 anos atrás. Eu sou taxista, tenho enfrentado muita luta, guerra, muito trânsito. Mas um dia, chegando no meu ponto de táxi, eu tinha um compromisso às 15 horas e às 14 horas cheguei no ponto e fui almoçar. Estava andando rápido pela rua e um senhorzinho falou: moço, não joga a tua comida, o resto da comida fora, traz para mim, faz dias que eu não como. E olhei para ele e falei: não, Deus vai preparar para você, espera aí. E entrei no restaurante, era comida por quilo, e eu já resolvi pegar minha bandeja e comer rápido e mandar fazer um marmitex para ele. Mas ele estava com fome já fazia dias. Falei: não, senhor, eu vou fazer diferente. Por favor, prepara um marmitex, põe um suco, por favor. E ela estava preparando ali. Eu falei: olha, faz assim, prepara 2 marmitex e você põe água no outro. E peguei os 2 marmitex, paguei no caixa. E quando eu saí de dentro do restaurante, atravessei a rua, no poste tinha uma caixa de papelão. Eu peguei aquela caixa de papelão, abri a caixa de papelão, Irmandade. E eu esqueci, assim, de onde eu estava, e era perto do meu ponto, e abri a caixa e pus do lado dele, e sentei do lado dele. E falei para ele: olha, Deus preparou um prato de comida para nós 2. Abri ali a sacolinha, pus no colinho dele. A Irmandade veio, o estado dele era tão crítico, estava muito, assim, sabe? O cheiro era muito forte. E eu olhei e falei para ele: ó, tá aqui o talher, né, de plástico aqui. Espera só um pouquinho agora, eu vou fechar os olhos e vou fazer uma oração para agradecer a Deus pelo alimento. Como é o seu nome? Eu não sei. Onde você mora? Também não sei. Você tem família? Também não sei. E fechei os olhos, Irmandade. Ele veio uma oração de 2 minutos, isso serve de ensinamento.
E quando nós fosse alimentar, nós temos que agradecer a Deus. E eu agradeci a Deus ali, irmã. De repente um carro buzinou, era um taxista amigo. Cláudio, você é louco, sai daí que você vai pegar sarna. Eu falei, fique em paz. Continuei a minha oração. Falei, Senhor, nós estamos aqui nesta calçada. Tu preparou um pratinho de comida para mim e para ele, que não sabe o nome dele, não sabe onde ele mora, se ele tem família. Olha a situação dele, Senhor. Abençoa nosso corpo que vai receber esse alimento, que venha produzir saúde. E se tu achar graça, Senhor, leve ele de volta para a sua casa, para o seio da sua família. Encerrei a oração, irmandade. Fui lá, abri para ele o marmitex e tirei ali o talher de plástico do saquinho. E ele começou a comer, chegou assistente social com aquelas pessoas. Motorista, vê se você descobre o nome dele. Eu falei, tá bom, tá tudo certo. E era difícil até para mim comer, irmandade. O cheiro era muito forte. A turma passava na rua, o que você está fazendo aí? Glória a Deus. Mas eu estava ali junto com ele, irmandade. E fui conversando com ele. Uma hora ele falou assim para mim, moço, o que você acabou de fazer agora, eu também faço. Ah, é? E o que foi? Eu oro também. Ah, você ora? Eu oro? Oh, então Deus ouviu a tua oração. E ele comendo, irmandade. Uma hora ele falou assim, moço, você sabia que eu tenho uma esposa? Glória a Deus. Aí ele olhava para o céu, virava os olhos assim. E tenho 2 filhos. Louvado seja Deus. Já sei que ele é casado e tem 2 filhos. E ele comendo o marmitex, foi rápido o marmitex. Eu dei o meu marmitex para ele continuar comendo. E de repente ele olhou para mim, virou os olhinhos de novo, porque o dependente químico é muito difícil. Moço, você sabe que eu vou numa igreja? Eu falei, é mesmo? Você vai numa igreja? Eu falei, eu vou. E como é o nome dela? Eu não sei. E lá comendo, ele olhou de novo assim para o céu, virou o olhinho dele. Lá nessa igreja, eu toco um instrumento. E ele virou assim a mãozinha e fez assim esse gesto. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E mandar. Ele vai comer um marmitexinho dele e os outros passavam na rua. Tem nesse lugar, não tem problema. E os assistentes sociais descobrem mais alguma coisa. Glória ao nome do Senhor. E de repente, irmão, falei, lembra o teu nome? E olhou uma hora para o céu e disse assim, meu nome tem L, meu nome tem A. Ah, tem A então, é no começo, no meio, no fim. O meu nome também tem A, meu chamo Cláudio, tem A também. E ele ficou, olha, meu nome também tem L. Ele falou, tem L, tem. Então tenta lembrar no meio, no começo, no fim. E ele lá... por 3 vezes lá, meu nome é Laércio, glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor, irmão. Ele comeu o marmitex todo, tomou aquele suco, aquela água. Aleluia, eu olhei no relógio, faltava 15 minutos para o compromisso da corrida que eu tinha. Eu falei, santo Deus, Laércio, então eu tenho certeza que você é meu irmão na fé em Cristo Jesus. Deus vai fazer uma obra na tua vida e vai te tirar desta situação que você vive. Laércio, Deus te ama. Está chegando o dia da tua vitória, glória ao nome do Senhor. Irmandade, não tinha dúvida. Eu levantei para despedir dele porque eu precisava ir embora. Mas eu ajoelhei na frente dele e falei, Lércio, meu irmão em Cristo Jesus, sujo mesmo, do jeito que ele estava, eu dei um abraço e um ósculo santo naquela barba pedida. Irmão, Deus te ama e tem uma obra na tua vida, glória a Deus. Levantei, anunciei os assistentes lá, tudo direitinho. O nome dele é Laércio, ele é casado, tem 2 filhos, é meu irmão em Cristo Jesus e é músico da congregação cristã no Brasil. E foi embora, irmandade, passou, aleluia. Eu falei, bom, isso foi numa quinta-feira, eu vou pegar umas roupinhas para ele, vou pegar uns calçadinhos para ele e vou levar para ele. Quando eu fui levar, veio a polícia, veio a prefeitura, arrancou todo mundo ali na do lado da Cracolândia, sumiu o Laércio, glória ao nome do Senhor. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aleluia. Teve a última oração passada, 2 anos atrás, onde foi orado para novos obreiros, e naquela oração, irmão, o Senhor nos tem confirmado ali, do sítio Pinheirinho era cooperador, para ancião no Jardim Independência, e o outro irmão porteiro da nossa igreja do sítio Pinheirinho foi confirmado para ancião em Mogi das Cruzes Central, irmandade. Ficamos felizes e marcamos com toda a irmandade, para nós do sítio Pinheirinho, Jardim Independência, Vila Alpina, todo mundo indo nesta ordenação lá em Mogi das Cruzes, e nós somos todos alegres, irmandade, felizes, porque estávamos voltando da pandemia, as igrejas, aleluia, voltou a abrir, a glória de Deus foi grande, os corredores cheios, a alegria que tomava conta do nosso coração. E eu cheguei para em frente da igreja com o ministério da minha comum e desceram do carro e não tinha mais lugar para estacionar o carro. Aí eu rodei 1 quarteirão, 2 quarteirão, 3, 4, 5 quarteirão longe da igreja, achei uma vaga na rua e estacionei o carro porque eu queria sentar para participar da festa e vim correndo na rua, irmandade, porque a calçada era cheia de irmandade. E quando eu estava correndo, aleluia, uma irmã gritou, a paz de Deus, irmão taxista. Eu falei, amém, eu parei, aleluia. Você conhece ele? Eu falei, não conheço, irmã, me perdoa, mas não conheço. Ah, ele falou, eu sou o Laércio, lá da Cracolândia, glória ao nome do Senhor. Você, irmão Laércio, eu, olha aqui a minha amada esposa, olha aqui os meus 2 filhos, olha aqui o violino na minha mão.
coisa perdida na nossa vida? Será que tem alguma coisa perdida na nossa família? Não, irmão, ele chega na hora certa e o nome de Deus é glorificado. Dou graças a Deus. Minha irmã, 15 anos, foi ser babá de uma doutora e um doutor na cidade. E eles vieram embora para São Paulo. E quando eles vieram embora, pediram para trazer a minha irmã com 16 anos para ser a babá dos filhos dele. Minha mãe disse: doutor, eu só peço um pedido para a senhora, que minha filha estude. Eu não pude estudar, mas eu queria que minha filha um dia também estudasse, se formasse e fosse uma doutora. Ela disse: eu prometo, sua filha vai estudar. Levou, trouxe minha irmã para cá, mas ela não matriculou minha mãe em nenhuma escola e a minha irmã trabalhava o dia inteiro de babá. Aqueles meninos cresceram e quando chegou no ensino médio, minha irmã sabia um pouco, disse: ô doutora, a senhora prometeu, eu já tenho mais de 20 e poucos anos, eu queria tanto estudar, me matricula numa escola. Então foi matriculada a minha irmã. E aqueles meninos, quando vieram, já tinha 18 anos, outro 19, quando eles retornavam, eles tinham dificuldade de fazer, estudando na escola Objetivo, na Paulista, e minha irmã trabalhava naquele bairro oposto à Avenida Paulista, aqueles doutores. Minha irmã então ia ter que ler as apostilhas para ajudar eles a responder aqueles questionários. E minha irmã chegava à noite, pegava as apostilhas, lia e dizia: olha, é assim isso aqui, é assim, é dessa maneira. Terminou o ensino médio numa escola pública assim, e aqueles meninos também, um deles terminou. E minha irmã disse assim: doutor, a senhora tira do meu salário e paga a minha inscrição para me fazer o vestibular? Ela bateu no peito e disse: filhinha, eu prometi para sua mãe que ia ajudar, mas eu falei só por falar. Você acha que um pobre um dia vai ser doutor? Ela disse: mas doutora, tira do meu salário e paga a minha inscrição. Ela disse: você acha que vai passar numa faculdade? Vai cursar um curso superior? Você é um babá, você não entende? Ela disse: ô doutora, faz isso, a senhora prometeu para minha mãe. Então ela escreveu minha irmã no vestibular. No dia de fazer o vestibular, ela disse: doutora, me leva junto com o filho da senhora no carro. Ela disse: ainda é ousada, quer que eu leve você para passar vergonha? Ela disse: me leva, doutora. Então ela levou, e aquele menino entraram para fazer. Quando a doutora veio buscar, a minha irmã já tinha saído da sala, tinha feito o vestibular. Ela perguntou e disse: tu já terminou? Uma das primeiras alunas. A doutora, estava tão fácil a prova. Fácil a prova? Era. Estava tão fácil. De repente, mais um dos últimos, saiu o filho dela. Filho, como foi? Mãe, não caiu nada que eu estudava. Muito difícil. E por que ela está falando que é fácil? Você não lembra? Era aquilo na apostila, era aquilo outro, aquela questão. Mãe, é mentira dela, ela só fez chutando aí, foi a primeira a sair. Ela disse: não, estava facinho mesmo. Vamos embora. Foram embora. No dia de verificar na universidade a lista dos aprovados, ela disse: doutora, a senhora depois olha se meu nome saiu. Ela disse: você ainda quer olhar seu nome? Eu quero. Ela foi lá e disse: não, teu nome não saiu nem do meu menino, mas me leva lá para nós procurarmos. Então vamos um dia olhar. Pegou o filho dela, foi procurando o nome do filho dela, colocava. E nos últimos minha irmã foi procurando. E ela disse: viu, teu nome não está aqui não. E ela disse: deixa eu ir olhando. Foi no final e não estava o nome dela. E ela olhou para o céu e disse: lembro quando tu falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi olhando. Na primeira página que tinha o nome dos classificáveis, ela foi procurar. Não estava na primeira, não estava nos últimos, mas foi subindo. Quando chegou na terceira colocação, estava o nome da minha irmã aprovado. Glória a Deus. Aquela mulher se abismou. Agora, como tu vai estudar integral e como vai ser babá? Você vai ter que sair do emprego. Saiu, minha irmã alugou na Bela Vista um corticinho para morar e foi atrás de um emprego. Ela foi na região da Lapa e lá na Lapa ela entrou numa empresa e foi fazer uma ficha para ser secretária ou estagiária. Quando ela entrou naquela empresa, o homem olhou para ela e disse: eu quero entrevistar essa moça. Chamou ela e disse assim: olha, a tua entrevista é diferente das outras. É o seguinte,
eu nunca vi uma moça tão bonita como você. Você não vai trabalhar. Eu te cobrirei de ouro, das melhores roupas. Você viajará comigo, te colocarei nos melhores hotéis. Minha irmã ficou tão feliz. É mesmo, doutor? Sim. Mas com uma condição: que você seja a minha amante. As lágrimas correram no rosto dela. Ele disse: você está feliz? Ela disse: para trás de mim, Satanás. Não deixarei, meu Deus, por nada. E ela veio embora. Mas ela vinha a pé, lembrou que era o culto do Jardim Paulista, quinta-feira, como uma quinta-feira dessa. E ela até entrou. A palavra era Salmo 23. E o Senhor pegou o boletinho, tomava o seu servo e diz: um boletinho chegou aqui mais espiritual. E o Senhor, tu fez todos os testes, todas as provas. E o Senhor diz: tu está aprovada, tua nota é 10, aleluia. E para tu ser feliz e ser obediente à minha palavra, Deus te fala: aquele homem te fez uma promessa das riquezas da terra. Tu disse não para o pecado, não para a prostituição. E disse sim para as coisas do céu. Para tu ser feliz, aonde ele senta, um dia tu sentará. A empresa que ele trabalha, um dia tu trabalhará nela. E hoje eu vi o teu cativeiro. Dou graças a Deus. Minha irmã no outro dia foi procurar emprego no centro, na rua São Bento, e olhou o prédio BMF, Bolsa de Valores, e ela disse: oh, que prédio bonito. Saiu uma colega: você está aqui? No meu papai tem um escritório, precisa de alguém para trabalhar comigo. Não quer trabalhar comigo? Ah, levou, foi trabalhar nas bolsas de valor, aprendeu a comprar ação, vender ação. Depois foi trabalhar numa empresa da China, que comprava as empresas do Brasil, que estava em falência, e ela nos leilões adquiria aquela empresa. De repente um dia ela olhou na conta, tinha uma boa parte de dinheiro. Chegou uma empresa, quando ele olhou era o nome daquela empresa que ela procurou emprego. Ela arrematou aquela empresa, glória a Deus. Chegou na empresa e diz: olha, agora é uma nova dona, vou apresentar. Aquele homem disse: aqui é a cadeira da presidente. Ela começou a chorar. Você não está feliz porque ela estava em falência? Lembra de mim, doutor? Não estou lembrando. Sou aquela mulher, aquela moça que você prometeu, me fez uma proposta. Se eu fosse a sua amante, você me daria essa glória da terra. E eu lhe repreendi. E o meu Deus prometeu que essa cadeira que você senta, eu ia sentar. Esse trabalho que você trabalha, eu ia trabalhar. O nome na placa que tinha na sua porta teria o meu. Glória a Deus! Deus vira ou não vira o cativeiro do seu povo? Agradeça a Deus por tudo. Deus seja louvado. O Senhor, rápidas palavras, me colocou uma obra no coração. Agradeço a Deus que já vai para 10, 11 anos que Deus prepara de viajar trabalhando. No início trabalhava e viajava em vários estados, mas o que eu quero contar para a Irmandade, no ano de 2013, eu agradeço a Deus que eu estava saindo da minha casa, uma aflição, uma luta muito grande, 2014, uma luta muito grande, e carreguei meu veículo com a mercadoria que eu trabalho, sempre costume de viajar à noite, saí mais ou menos uma meia-noite de casa, mas uma luta, uma aflição muito grande. E quando eu cheguei na divisa do estado do Paraná com a divisa do estado de São Paulo, tem uma ponte que divide o estado. Antes dessa ponte tem a Polícia Rodoviária do estado do Paraná e depois da ponte tem a Polícia Rodoviária do estado de São Paulo. Eu fui parado pelas duas polícias. Quando eu passei pela do Paraná, conferiu minha mercadoria, minha CNH, o documento do carro, olhou para mim e falou: Deus te abençoe e faça uma boa viagem. E eu agradeço a Deus, entrei no meu veículo novamente, cruzei a ponte, Polícia do Estado de São Paulo, parando também. Conferiu meu documento, conferiu minha CNH, olhou para mim e falou assim: você está com o seu veículo carregado de mercadoria. Eu vejo que tem mercadoria até no banco de trás. Banco de passageiro foi feito para carregar passageiro e não carga, porque num eventual capotamento, essa mercadoria pode vir colidir com a sua cabeça e você pode ter até uma morte instantânea. Então eu vou fazer uma multa, vou fazer uma notificação, e se você falar para mim um A ou um B, o seu documento, o seu veículo vai ser retido, e daqui você não sai, daqui ninguém te tira. E na aflição que eu estava, irmãos, na luta que tinha saído de casa, vendo uma situação como essa, eu só pude clamar a Deus. Falei: Senhor, tem misericórdia. E já mudando de assunto, fui pedir uma informação para aquele guarda. Quando eu levantei minha voz, ele falou assim: não era nem um A nem um B, o seu documento está retido, o teu carro também, daqui você não sai, e daqui ninguém te tira. Eu falei: mas eu ia te perguntar
comentar uma outra coisa. A multa eu já aceitei, o senhor é um oficial da lei e está cumprindo o seu trabalho. Ele falou, não, você ia questionar essa multa. E eu falei assim, tem misericórdia, eu preciso viajar, eu não estou nem 10% da minha viagem. Ele falou, não, seu documento vai ficar retido, daqui você não sai e daqui ninguém te tira. E eu louvo e glorifico a Deus, irmão. Aleluia, naquela prova que eu estava, fiquei dentro do meu veículo, ali liguei o som do carro, comecei a ouvir uns hinos, e ali a aflição tomou conta de mim. Falei, Senhor, tem misericórdia. E eu desci do meu veículo, eu falei, seu guarda, por gentileza, a multa já foi feita, libera que eu preciso trabalhar. Se fosse para escolher, eu estaria trabalhando na minha cidade, eu estaria num trabalho que eu estivesse dormindo na minha casa agora, mas essa foi a porta que Deus abriu. Ele falou, pois é, pelo jeito você serve a Deus. E eu volto a te dizer, o teu carro não sai, o teu documento da minha mão ninguém tira, e nem o seu Deus que você mencionou tem poder de tirar esse documento de mim. E a aflição me tomou, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Até agora era comigo, mas agora já falou, aleluia, até sobre a tua pessoa, que não tem poder sobre ele. E eu agradeço a Deus, irmão, aleluia, que quando ele falou essas palavras, aleluia, eu voltei pro meu carro mais aflito ainda. E quando eu estava no meu carro, aleluia, eu falei, daqui eu não posso sair, aleluia. Ele falou assim, você só sai daqui quando você ligar, aleluia, para outro carro, uma picape, e vir dividir essa mercadoria com você. E eu olhei no meu telefone, não dava torre. Ele olhou para mim e falou, se você quiser, vai lá do outro lado da ponte, a pé, lá tem torre. E eu agradeço a Deus, irmãos, que eu falei, eu vou fazer uma oração, já 3 e pouco da manhã, aleluia, eu desci do veículo, aleluia, fui no banheiro fazer uma oração, aquele banheiro sujo, dobrei a tampa do sanitário, dobrei meu joelho, aleluia, e quando eu dobrei meu joelho, aleluia, eu lembrei que no ano passado, 2013, na data do meu aniversário, aleluia, eu recebi uma ligação de um servo de Deus, aleluia, encarregado regional do estado do Pará, aleluia, no dia 9 de dezembro, eu estava longe de casa, aleluia, longe de todos da minha família, aleluia, ele me ligou, ele disse, a paz de Deus, meu irmão, eu falei, amém, ele falou assim, eu estou agora nesse momento, na cabeceira da minha cama, fazendo uma oração, aleluia, nessa oração, o Senhor me trouxe em mente te apresentar, e me mostrou que hoje é o teu aniversário, aleluia, mas antes de eu te dar um parabéns, eu preciso te contar, eu vejo você sozinho, aleluia, eu vejo você triste, porque hoje é o dia do teu aniversário, aleluia, você está longe da sua família, mas o Deus que nós servimos manda te dizer, aleluia, que você não está sozinho na luta, ainda que você está dentro do seu veículo agora, mas eu vejo do teu lado direito espiritualmente falando um anjo, e no teu banco de trás 3 anjos, você está acompanhado com 4 anjos ainda que você não vê, aleluia, mas Deus vai te visitar e vai fazer você sentir a presença de Deus, e Deus como presente de aniversário te fala, no momento que você precisar, esses anjos em forma de humana, de pessoa, aparecerá e tirará você de alguma situação, para o nome de Deus ser glorificado, e para você crer, aleluia, que Deus fala na minha boca e está com você, na visão do Espírito Santo, eu te vejo agora na Avenida Minas Gerais, no centro de Belo Horizonte, uma garoa caindo sobre teu veículo, a paz de Deus, feliz aniversário, e desligou o telefone, eu estava exatamente na Avenida Minas Gerais e Belo Horizonte, essa garoa caindo no meu carro, de joelho naquele banheiro, aleluia, o Senhor me fez recordar dessa ligação, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, aleluia, daí esse guarda fora, aleluia, disse que nem tu tem poder de tirar esse documento da mão dele, mas eu te sirvo pela vida e pela morte, aleluia, no dia do meu aniversário, tu prometeu para mim que no dia que eu precisasse, aleluia, aquele anjo espiritual que estava comigo, poderia aparecer e me tirar de alguma situação, e o nome de Deus ser glorificado, me socorre, eu vou glorificar o teu nome, aleluia, fiz aquela oração, voltei para o meu veículo, e quando eu estava entrando no meu veículo, eu olhei para ele e falei, não vai liberar meu documento? Ele falou, não vou liberar. Nem o seu Deus, você falou que ia fazer uma oração lá dentro, tem poder de tirar esse documento. Eu falei, então tá bom. O senhor pode entrar na frente do meu carro? Ele falou, não posso. Eu falei, o senhor pode tomar a chave da minha mão? Ele falou, não posso. Então eu posso sair daqui. Ele falou, você pode sair, mas a próxima guarda, a próxima policial que você parar, aleluia, aí vai te levar preso e teu carro também, porque você não porta o documento. Eu falei, então tá bom. Eu liguei meu carro, dei meia volta, atravessei a ponte novamente e cheguei na polícia rodoviária do estado do Paraná. Estava ali o policial, já quase 4 da manhã, lavando a viatura. Eu encostei com muita humildade, contei para ele o que havia acontecido. Eu falei, isso pode? Ele falou, pode. Ele é uma autoridade da lei assim como eu. Eu tenho 21 anos de polícia rodoviária militar. Eu nunca apliquei essa multa para ninguém. E olhando para você, vejo que é um servo de Deus. Aleluia, não tem lógica, mas ele é uma autoridade. Faz o seguinte, volta lá. 7 horas da manhã a guarda troca, quem sabe a outra guarda te libere. E ali conversamos das coisas de Deus, ele, nosso irmão de outra denominação, e ali conversamos, 5 e pouco da manhã, peguei meu veículo e voltei para o estado de São Paulo, estacionei meu veículo embaixo de uma árvore e fui tirar um cochilo. E quando eu fui tirar um cochilo, aquele guarda, aleluia, brabo, com o documento da minha mão e uma prancheta, veio em direção ao meu carro, que tinha dito que nem Deus tiraria o documento da mão dele. Ele veio brabo assim nessa prancheta
prancheta, pega esse documento, vai embora, eu nunca mais quero te ver, você arruinou minha vida, você arruinou minha carreira. E eu, sem entender, assinei aquela prancheta. Eu falei, por gentileza, me conta o que aconteceu para o senhor mudar de ideia. Ele falou, você sabe, você é cínico. Eu falei, eu não sei, me conta. Ele falou, você sabe, naquela insistência, irmão. Ele falou, então tá bom, vou te contar. Quando você saiu daqui, 5 minutos depois, parou aqui na nossa guarda um Toyota Corolla preto, placa de São Paulo, e de dentro dele saiu fardado o nosso tenente-coronel da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Eu não conhecia ele pessoalmente, só por videoconferência, nem bom dia ele me deu, já apontou o dedo sobre mim e falou, aquele moço que saiu daqui, quando voltar devolve o documento para ele. Aleluia, o nome do Senhor. Ele falou, e tem mais, 30 dias de suspensão para a tua pessoa. Oxalá, se eu não fechar esse posto policial. E tem mais uma coisa que ele me disse, que eu não entendi, falou de menina, falou de olho. Lembrei, ele falou assim, aquele que mexe com os meus pequenos, mexe com a menina dos meus olhos. Entrou no carro e foi embora. Assina esse documento, nunca mais quero te ver, porque eu estou próximo de me aposentar e eu estou suspenso da polícia. Eu agradeço a Deus, irmão. Aleluia, até a cidade de Assis, mais ou menos. Aleluia, dentro do meu carro, Deus me visitando. E o Senhor falou comigo, meu servo, tenente coronel no trabalho esse horário da madrugada. Se estivesse trabalhando, estaria numa viatura. E se estivesse no carro particular, não estaria fardado. Aleluia, aquele anjo, aleluia, que eu te anunciei em Belo Horizonte, eu mandei ele em forma de tenente coronel e te tirei dessa situação para você glorificar o meu nome. Eu louvo e glorifico a Deus, irmão. Aleluia, que na volta daquela viagem, eu estava indo para Vitória no Espírito Santo, fiquei mais ou menos uns 16 dias naquela cidade. Quando eu voltei, o posto policial estava fechado. E dali em diante, diversas vezes, irmão, passava naquele posto policial e ele fechado. Aleluia, mais ou menos 5 anos depois, junto com um servo de Deus da Central de Maringá, viemos fazer uma visita aqui em Santo André. Aleluia, eu contei para ele essa obra que Deus tinha feito. Aleluia, e no retorno, voltando de madrugada, nós fomos parados na polícia rodoviária, na cidade de Assis, rodovia Raposo Tavares. Aleluia, aquele guarda nos parou. Aleluia, pediu a documentação. Aleluia, aquele irmão comigo não se aguentou e perguntou pro policial, e aquele posto lá de Florínia, o que aconteceu? Nós sempre passa, ele tá fechado. Ele falou, pois é, uns 5 anos atrás, aleluia, passou alguém ali, um policial que estava perto de se aposentar, fez alguma coisa que não devia, ele foi suspenso do trabalho, houve uma ordem de São Paulo para fechar aquele posto policial. Ele falou assim, e o mais bonito, aleluia, que aconteceu, foi, aleluia, divulgado no Diário Oficial, que o posto de Florínia seria fechado até a segunda ordem, mas o detalhe principal, que lá dizia na mensagem no rodapé, que aquele que mexe, aleluia, quando os pequenos mexe com as meninas dos olhos do Senhor, aleluia, ele olhou para nós, era o nosso irmão, falou, a paz de Deus, Deus abençoe, e nós fomos embora, sem contar que era comigo, e até o dia de hoje, se passou 10 anos, e aquele posto continua fechado. Eu estou dizendo que Deus é bom, não, aleluia, pelo fechamento do posto, e muito menos pelo policial, mas para dizer para esta irmandade, que compensa ser crente, e aquele que mexe com um desses pequenos que está aqui dentro, mexe com a menina dos olhos de Deus. Eu agradeço a Deus por essa obra, perdão pelo tempo tomado. Um culto maravilhoso, onde na hora dos santos testemunhos, uma irmã com uma criança pequena no colo, bem na frente, balançava aquela criança, e a outra irmã testemunhava. E no santo testemunho ela dizia que às 3 horas da manhã, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, envia um anjo para a terra. Quando chega esse anjo na casa do provado, se tiver fé, ele faz a obra. Se não tiver fé, ele deixa a fé e vai para outra casa. A menina guardou aquilo, e os tempos se passaram. E um determinado dia sua mãe foi acometida de uma enfermidade grave, fase terminal, internada dentro de um hospital, onde na ala dela só tinha pessoas com os mesmos problemas que ela. Determinado dia o seu papai foi visitá-la, a sua mamãe, e quando chegou na ala em que
Ele estava internado, o médico que tomava conta daquela ala viu nosso irmão entrando. Fez menção com ele com a mão para que ele andasse um pouco mais depressa. E ele já veio pensando: oh Deus, todo dia sai um funeral daqui. Será que tu levou a minha esposa? Naquela preocupação, ele se aproximou daquele médico e o médico disse para ele: você é diferente, a tua esposa é diferente, o povo que vem visitar ela é diferente. Nós aqui ministramos um medicamento à base de droga muito forte, porque a dor na fase terminal é forte. Mas a tua esposa, ela não toma esse medicamento. Ela diz que quando o Deus dela vier buscá-la, ela quer estar sã. Mas quando a dor aperta, ela tem atrás do travesseiro um pano de renda todo dobradinho. E ela põe esse pano na cabeça, começa a ler a Bíblia, e uma lágrima começa a descer do seu rosto. Uma linguagem toma a sua boca e nós não entendemos até agora que linguagem que é essa. O importante é que quando a linguagem para, todas aqui começam a dormir. Ela dobra novamente aquele pano, coloca atrás do travesseiro e volta a dormir. Então nós tomamos a liberdade de dar alta para ela. Ela está de alta, você vai levar ela para casa, ela vai ter muito mais liberdade no meio dos seus. Liberdade para visitar. Vai ser muito mais útil ela lá na nossa casa do que aqui. E quando ela falecer, traga-nos a notícia e nós faremos o atestado de óbito. Vocês já imaginaram quantas palavras proferidas pelo Espírito da vida saíram de uma tribuna, de uma oração, onde que se não dizia que era para a morte, era para honra e glória, estava caindo no chão. Mas ali aquele homem foi até a sua esposa e disse para ela o que o médico havia falado. Ela entendeu, andando bem devagarinho, naquele corredor do hospital. Quando chegou perto do seu carro, ele disse: sou teu esposo, sou teu amigo, sou teu companheiro, sou teu irmão na fé, tudo que você pedir para mim eu vou fazer. E assim foi, ela foi para casa, foi piorando, piorando. A menina lembrou que às 3 da manhã, Deus manda um anjo para a terra. Chamou a tia e pediu para a tia colocar o relógio para despertar às 3 da manhã. A tia perguntou: por que às 3 da manhã? Então ela disse: porque às 3 da manhã, o Papai do céu manda um anjo para a terra. E quando esse anjo chegar na terra, eu quero ter uma conversa com ele. E assim foi. Às 3 da manhã, aquela menina, aquele cataltalzinho de gente, desceu as escadas com o véu na mão, e foi até o quarto onde estava sua mamãe. E quando chegou no quarto, a porta estava entreaberta e a menina foi entrando. A sua mamãe disse: por que você está acordada essa hora, filha? E ela disse: mamãe, são 3 horas da manhã e o Papai do céu já enviou o anjo para a terra. Você só dá glória com o véu na tua cabeça. E deixa que eu vou ter uma conversa séria com esse anjo. Dobrou o joelho do lado da cabeceira da mãe. A mãe, vendo a fé que estava dentro daquela criança, começou a dizer para o céu: Deus, eu estou preparada, mas a minha filha não está preparada. E quando a menina começou a alçar a voz ao alto, ela começou a conversar com Deus, na intimidade de menina. Papai do céu, não leva a minha mãe. Deixa ela comigo, eu sou a alegria dela. Ela é a minha alegria. Se ela está contente, eu estou contente. Se ela está triste, eu também estou triste. Se ela está lavando, passando e cozinhando, eu já sou quase mocinha, preciso aprender essas coisas. No frio, você sabe que eu viro de um lado do outro da cama. Ela, que preocupada comigo, vai até o meu quarto. Ela abre a Bíblia, se eu não dormir, ela fala de Sansão, ela fala de Elias, ela fala de Davi, ela fala de Eliseu. Quando os meus olhinhos estão fechando, eu sinto o calor dos seus lábios se aproximando do meu rosto. Ela me dá um beijo no meu rosto e sussurra no meu ouvido: dorme em paz, meu anjo.
Domingo de manhã, ela me apronta que nem uma boneca e diz para mim: com toda a força da tua alma, recita para o teu Deus. Se você levar minha mãe, quem vai cuidar de mim? Quem vai lavar? Quem vai passar? Quem vai cozinhar? Quem vai ser a minha companheira? E quando ela estava falando dessa forma, ela começou a escutar uns passos que veio se aproximando. Então ela perguntou: quem é? Uma voz meiga, suave, disse: sou eu. Para de chorar. Eu quem? O anjo. Está todo mundo chorando lá em cima, papai do céu, o anjo, arcanjo, querubim, os 24 anciães. E quando deu 3 da manhã, Deus me chamou, apontou a terra e falou: está vendo daquela casa, está vendo aquela menina? Liberta logo aquela mãe que eu não estou aguentando o choro daquela menina. E naquela virtude, naquele poder, a mãe começou a chorar. A linguagem começou a manifestar. E a menina dizia: você está levando a minha mãe? Ela dizia: não, estou deixando a sua mãe com saúde. Estou dando saúde para ela. E quando hoje ela fez menção de sair, ela disse: posso te pedir só mais um favor? Ele disse: pode. O que você quer? Ela apontou um órgão, está vendo aquele órgão? Você me ensina a tocar órgão? Ele disse: então tá. Encosta no órgão. Liga o órgão. Abre o inário. Começou a abrir o inário. E de repente ela disse: que hino é esse? E ele disse: esse hino, quando é cantado na terra, quando é cantado no céu, é dia do papai do céu fazer obra na terra. Ela: mas que hino que é esse? Encosta os seus dedinhos no teclado, eu canto ele para você quando eu estiver cantando. Vai cair um metro do bono, o dom da música, e você vai estar tocando. Hoje a reunião da mocidade, mães, pais. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, por essa preparação, de poder estar aqui junto com toda essa irmandade. Eu me sinto como um filho da casa. Agradeço a Deus, irmãos, pela família, por esta parte musical a qual o Senhor tem nos confiado, e até hoje o Senhor tem tido misericórdia e tem nos sustentado até hoje. Eu vou tentar, irmãos, em 10 minutos contar o que o Senhor me trouxe aqui. Uma das obras que eu senti de contar, não sei o porquê, mas o Senhor sabe o porquê. Nós tínhamos um moço que ele se enfraqueceu e ele não queria mais congregar. E a mãe chegou para nós e disse: irmão, visita o meu filho, porque meu filho não quer congregar mais, ele está bem fraco. E eu, orando a Deus, eu falei: Senhor, prepara de visitar ele. Aí eu estava um dia no bairro, irmãos, e junto comigo estava o servo de Deus ancião, o Isaac conhece. E na hora que nós estávamos ali em um assunto, eu lembrei do menino. Falei para ele assim: vamos visitar um menino aqui rapidinho? Só uma saudação. Ele falou: não, vamos lá. Aí quando chegamos, batemos palma. Quando a mãe viu aquele servo de Deus e esse inútil do lado, ela ficou tão feliz, irmão. Ela disse assim: irmãos, que alegria, vamos entrar. Falei: não, irmã, a gente não vai entrar. Eu te veio ver o teu filho. Quando ela entrou, olha bem o que aconteceu. Deu uns minutos, sai ele. Vou contar do jeito que aconteceu. Por isso, irmão, cuidado com aquilo que os teus olhos enxergam. Ele veio sem camisa, com short, e veio. Ficou na nossa frente. Na hora eu falei: meu Deus, vai vir uma doutrina agora? Pensei. Mas ali ficamos debaixo do amor de Deus. O servo de Deus olhou para ele: que saudade de você, dá um abraço aqui. Hoje Deus vai dar um abraço no Jardim Araújo. Quando abraçou, fui na onda. Dá um abraço também em mim aqui. Deu um abraço. E ali foi só falando isso: o Senhor está com saudade de você. Vamos embora. Passou. Quando chegou no outro culto, veio aquele menino. Sabe, bem terninho, gravado, instrumentinho. Deus, irmão. Falei: rapaz, você está aqui, que alegria. Falou: vou contar uma coisa pro irmão. Falei: pode contar. Na hora que vocês chegaram na porta, a minha mãe me avisou. Eu estava daquele jeito.
Minha mãe, vai lá, coloca uma camisa, uma calça, os irmãos querem te ver. Não vou colocar. Se Deus me ama, eles não vão falar nada sobre o meu modo de estar. Aleluia. Cuidado com o que os teus olhos enxergam. Bem rapidinho. Agradeço a Deus, irmãos, que meu pai ele tinha um prazer muito grande de servir a Deus. Meu pai atendeu a obra de Deus como cooperador. E um dia meu pai, irmãos, ganhava muito bem, como até hoje a minha mãe tem uma pensão muito boa. Meu pai levantou de manhã, viu as compras do armário tudo cheio, e meu pai começou a pedir a Deus um sinal. Ele falou assim: Senhor, dá um sinal para mim. Minha despensa está cheia, tem dinheiro no bolso, eu vou te pedir. Me revela uma necessidade. Eu quero ajudar alguém, mas que seja por revelação. Então ele começou a orar dia e noite para Deus revelar uma necessidade. Irmão, quando o nosso coração está inclinado pela vitória do nosso irmão, aí está o sucesso da nossa vida. E meu pai começou a orar de madrugada, levantava e orava. Ficou praticamente quase um mês orando, irmão. Não vinha nada. Meu pai pensou e falou: Deus, por certo, não quer me revelar nada, e por certo não é a sua vontade, então eu vou ficar em paz. Então ele parou de orar. Vou contar do jeitinho que foi, irmão. Numa madrugada, era 1h30 da manhã, meu pai dormindo, já tinha esquecido aquilo, já não insistia mais. De repente ele ouviu uma voz: socorro! Socorro! Meu pai acordou, chamou minha mãe: tá bem? Falou: tô bem, vai dormir, velho. O que é que está acontecendo? Eu falei: não estou ouvindo uma voz, está sonhando. Ele novamente dormiu. E novamente: socorro! Ele: mulher, você está bem? Estou bem, o que é que está acontecendo? Eu falei: não sei, estou ouvindo uma voz. Mas quando chegou na terceira, ele lembrou. O Senhor falou no coração dele: você não pediu para mim revelar uma necessidade? Pois agora chegou o tempo, coloca-te a caminho. É mandar de crer em revelação e crer em milagre, né? Aleluia! De repente meu pai levantou, pegou as compras, colocou no carro, era uma Paraty, e ali de madrugada mesmo, ele pegou minha mãe e saiu. Ele falou: Senhor, eu não sei onde é o endereço, não sei quem é a casa, não sei quem é. Fala para mim. O Senhor falou: vai seguindo a voz. Ele via aquela voz pedindo socorro. Ele foi indo, saiu da cidade, entrou nos bairros, foi entrando na comunidade, foi chegando. Quando ele parou, era um barraquinho sem luz, abandonado, num nada. Quando meu pai olhou, o Senhor falou: entra. Quando ele entrou, bateu na porta, aleluia, quem estava lá dentro disse: pode entrar porque eu estou te esperando. Calamaia. Quando meu pai entrou, era um homem pele e osso em cima da cama, com um buraco no rosto, cheio de bicho, com odor dentro da casa. Quando meu pai olhou aquilo, a minha mãe, ele falou: Senhor, o que é isso? Você não pediu para me revelar uma necessidade? Eis aí. Aleluia. Glória a Jesus. E ali meu pai começou a clamar a Deus. E ali começou, minha mãe começou a limpar a casa, meu pai pegou aquele homem, levou, deu um banho, ele com fome, minha mãe separou alguma coisa, deu para ele comer, e meu pai ia dando na boca e ele falando de Jesus Cristo, dando na boca e falando de Jesus Cristo. Fez um curativo no do buraco, tampou, deixou ele lá, voltou, no outro dia foi vários dias assim, glória a Jesus, e falando da graça. Quando passou, aleluia, Deus separou, levou no batismo, o Senhor chamou aquele homem no batismo, foi aprovado na reunião, uma reunião de evangelização dentro daquela casa, e ali começou todos os vizinhos ver, aquele que era para estar morto estava dando glória a Deus, como nós estamos aqui dando glória a Deus, porque aonde tem amor tem a cura. Glória a Deus. E chegou um dia, meu pai fazendo o curativo, ele sempre fazia bem bonitinho, irmão. E chegou um dia, quando meu pai tirou o curativo, que olhou aonde estava o buraco, estava cicatrizado, cresceu carne, e Deus curou aquele servo de Deus. Você quer ser curado hoje? Salamaia. E agradeço a Deus que passou. Meu pai feliz pelaquela obra, chegou, já tinha passado mais de um ano, aquele irmão firme na graça, e um dia meu pai dormindo, novamente ele ouviu aquela voz. Só que era diferente.
Irmão Adelmo, Deus te abençoe. Ele levantou, mulher, o irmão está chamando nós, vamos lá. Quando correu, que chegou, Deus tinha levado aquele servo de Deus para o reino da sua glória. Mas o socorro chegou. Irmãos, é rapidinho isso aqui, eu só vou contar essa para vocês. Se eu me traz à frente, eu vou contar, eu vou ser o mais rápido possível. Irmão Isaac conhece, nosso irmão Chiquinho. Nosso irmão Chiquinho, irmãos, Deus deu a graça de ajudar ele na parte musical. Demorou muito para aprender. Foi rápido, 28 anos para começar a tocar. Dá para dar glória a Deus? O sonho do irmão Chiquinho era ser músico. E ele já estava feliz, tocando, foi oficializado, eu acompanhei isso. Eu era colaborador, ajudava. E um dia, irmão, olha bem isso aí, hein? Um dia, o irmão Chiquinho estava lá trabalhando feliz, de repente o Maia, ele estava mexendo no motor, ligou o motor e o dedo foi decapitado. Quando viu aquilo, o Maia pegou o dedo, colocou, levou para o hospital. Quando chegou no hospital, o irmão Chiquinho chorando, o médico veio e falou, não tem jeito, não tem como colocar. Mesmo teu filho colocando no gelo, tudo, mas não tem como restaurar. Então, você vai ficar sem o dedo. O Chiquinho chorando, e falou, por que você está chorando? Melhor perder o dedo do que a vida. Ele falou, não, doutor, eu sou músico da casa de Deus. Demorei anos para aprender a música. E agora, se eu for aprender outro instrumento, vai demorar anos para aprender. E eu preciso desse dedo para tocar meu instrumento. Ele falou, mas você não vai tocar mais. Então você vai ficar internado, amanhã nós vamos fazer uma cauterização e... Tá bom? Tá bem. Ele ficou aquela noite triste. Posso contar porque ele é meu vizinho, moramos na mesma rua. E quando, irmão, chegou no horário de 1h30 da manhã, bateu na porta, quando ele viu era um médico. Entrou, ele viu que já era outro dia. Seu Francisco, vim fazer a sua cirurgia. Ele olhou a hora, já foi outro dia. Tá bom, doutor? E ele viu a enfermeira tremendo, irmão, nervosa. E ali, o médico vai lá, pega o dedo dele. Ela foi, buscou. E ele falou, doutor, para onde eu vou? É aqui mesmo a cirurgia. Ele fez a cirurgia em 2 horas. Quando fez tudo aquilo que colocou curativo, falou para ele, quando for 9 horas da manhã, a ponta do teu dedo vai estar formigando, é sinal que deu tudo certo, não se assuste. Ele falou, como é que é? Vai estar formigando. Então eu vou poder tocar meu instrumento? Vai. E ali ficou feliz, deu uma receita para ele e falou, toma esse remedinho. Foi embora. Quando chegou, naquele horário, 9 horas, o médico, o primeiro que tinha dado o diagnóstico, chegou. Vamos lá para a cirurgia. Ele falou, de novo? Falou, como assim de novo? 1h30 da manhã veio o médico, colocou o dedo e olha, ele falou que ia formigar, tá formigando, deu certo, hein? Glória ao Filho de Deus. O médico, mas que médico é esse? Não sei, tá a receita aqui. Quando ele viu, mas eu não conheço esse médico. Mas ele veio. Como assim? Tirou tudo, viu? Mas não tem como, isso não acontece. Não tem aparelho que liga uma veia menor que um fio de cabelo. Não tem, não existe isso aqui. Quem é esse médico? Não sei. E aí, agora? Você tá de alta, vai embora. Quando ele saiu, que ele olhou a enfermeira, ela correu. Ele foi atrás, vem cá, vem cá. Ela falou, olha, seu Francisco, não me pergunte nada. Falou, não, quem é aquele médico? Não sei. Ele aparece do nada. Tinha uma criança aqui internada com tumor na cabeça. Nenhum médico queria mexer porque sabia que ia morrer. E nenhum médico queria ter a consciência de saber que aquela criança que todo o hospital amou ia morrer no braço de alguém e deixar ela morrer sozinha. Ele apareceu, abriu a cabeça dela, a criança está viva até o dia de hoje. E ele só me chama. Então vai embora que isso aí não é da terra. Glória a Jesus! Isso já vai fazer anos. Quando ele vai no ensaio junto comigo, eu sou bem sério. Levanta o dedo, irmão Chiquinho, levanta, toca e ele toca. E o nome de Deus é glorificado. Há pouco tempo, isso foi antes da pandemia, 4 anos vai fazer. A mãe do irmão Maia, a esposa do irmão Chiquinho teve um infarto. Foi pedindo oração, foi levado para o hospital, o médico falou,
Ela teve um infarto fulminante, ela vai ser internada, pode ser que precisa fazer uma cirurgia no coração dela. Então a tua mãe está entre a vida e a morte. Vamos tentar segurar ela, mas ela vai ficar internada na UTI. E ali o meu Chiquinho Momaia falou: doutor, nós não queríamos ir embora agora. Podemos ficar aqui, esperar, porque a nossa mãe, nós não queríamos ficar perto. Fica aí. De manhã eu dou uma posição. Tá bom, ficou. Isso foi agora. Quando foi de manhã, o Momaia orou a Deus e falou: Senhor, naquele dia o médico foi lá e colocou o dedo do meu pai no lugar. Manda esse médico hoje aqui e tira a minha mãe da UTI para ela voltar com nós para casa. E ali eles esperaram o médico da parte da manhã dar o resultado. Quando foi, o médico chamou eles preocupados, pensavam: vai vir uma notícia ruim, sua mãe morreu. Falou: vem cá, vocês têm médico na família? Não minta para mim, eu sou médico. Não minta para mim. Não, nós não temos. Não minta. Vocês têm médico na família, gente. E vocês não me falaram? Sou profissional, eu honro ele, respeito. Falei: mas que médico você está falando? Poxa, tô lá dentro, tem um médico do lado da tua mãe. Perguntei, falei: quem é o doutor? De onde você é? Vai lá e avisa o filho que eu sou o médico que colocou o dedo do pai dele no lugar. Oh, Maia, glória a Jesus. Saiu do hospital, está até hoje louvando e glorificando a Deus. Da onde tenho passado, leve e trago a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Cidade de Jacobina, do estado da Bahia. O apelido dele era Jacó. E um dia, quando eu cheguei para trabalhar, este Adão e o Garcia disse assim: o Adão, que ele conhecia um pouco mais a palavra: irmão, se dá um tapa no rosto do crente, ele tem que dar outro para bater? Eu falei: está escrito que tem que dar, Adão. E se pegar o crente para ele andar uma certa distância, ele também tem que andar uma distância dobrada? Eu falei: está escrito também. Ele disse: nós não vamos bater no seu rosto e nem fazer você andar. Se você é crente, o crente ele sofre a pena calado? Eu falei: sofre, Adão. O crente ele sofre calado, porém ele entrega na mão do Deus que ele serve. Glória ao nome do Senhor. Pode entregar nós na mão do seu Deus, porque a partir de agora nós somos teu ajudante e nós não vamos mais trabalhar. Nós vai sentar, contar piada, falar besteira o dia inteiro. Quando o encarregado estiver chegando, nós vamos pegar, sujar a mão e vamos estar mexendo com alguma coisa. Agora nós vai fazer um teste para ver se você é crente mesmo. Glória ao nome do Senhor. Eu falei: Adão, mas só isso é o teste para testar minha crença? Pode, irmãos. E começou aqueles dois falando besteira o dia inteiro sentado, não trabalhava, o serviço não vendia, o encarregado em cima de mim, irmãos. E aquele senhor Jacó me ajudando. Um dia, irmãos, eu estava assobiando e cantando: bendito é o Senhor. Esse senhor Jacó era um homem grande. Ele deu um grito comigo e falou assim: aqueles dois vagabundos não faz nada, eu estou aqui para te ajudar. E você sempre quieto, calado. Só que tem uma coisa: você começa com essa cantoria o dia inteiro e você não percebe que isso está fazendo mal para mim? Você não sabe, rapaz, que eu sou macumbeiro e estou num centro de umbanda? E você não sabe que a macumba que eu faço em quem eu jogo pega? Ou você para com essa cantarola, ou eu faço uma macumba para você e te jogo na sepultura e você nunca mais canta. Ou então eu te faço um trabalho e deixo você amarrado o resto da tua vida em cima de uma cama. E quando ele falou isso, eu falei: não, senhor Jacó, não precisa o senhor fazer isso, não. Se o hino que eu estou cantando ele atrapalha o Senhor, eu paro de cantar, eu não canto mais, eu não quero atrapalhar o Senhor. Eu falei: então é melhor você ficar quieto, senão eu jogo uma macumba no você. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu comecei a preparar para trabalhar. A voz de Deus falou dentro do meu coração: quem nasceu para cantar, ainda travado numa cama ou na sepultura, morre cantando. Glória ao nome do Senhor. Apareceu Jacó, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa do Senhor, mas Deus colocou esse cântico na minha boca. O Senhor pode fazer a macumba que o Senhor quiser, se a macumba me pegar, eu morro cantando. Glória ao nome do Senhor.
Ah, se é Valentinho. Além de crente é Valentinho. Então tá bom. Quando ele estava falando isso, chegou o encarregado. E o encarregado mostrou para mim, irmãos, 7 redutores, coroa e pinhão, para que eu fizesse uma manutenção. E o encarregado perguntou: em quanto dia você faz esse serviço, irmão? Eu disse para o encarregado: de 2 a 3 dias cada um. Eu digo para o senhor que entre 14 a 21 dias eu reformo esses 7 redutores. Aquele homem deu uma gargalhada e disse assim: se você reformar esses redutores, aleluia, em 21 dias, em 30 dias, em 40 dias, eu não sou mais macumbeiro. Glória ao nome do Senhor. E o encarregado olhou para mim e disse: irmão, você é gente boa, rapaz, você não mexe com ninguém, você é quietinho. Esse homem é ruim, você não conhece ele. E a macumba desse homem pega em todo mundo que ele já fez. Eu já conheço esse homem. Vê se você anda reconciliado com ele, porque ele vai acabar com a sua vida. Eu já vi esse homem fazer mal para muita gente. E eu olhei, irmãos, que o encarregado virou as costas. Eu peguei a minha chave estrela 916 para arrancar o primeiro parafuso do redutor. Quando eu coloquei e virei, a minha chave estrela quebrou no meio. Vocês acreditam nisso? Peguei uma chave fixa 916, quando eu fui virar, a chave quebrou no meio. Glória ao nome do Senhor. Peguei uma chave inglesa, coloquei no parafuso. Quando eu fui arrancar, o parafuso quebrou. Ele do meu lado batendo palma, os outros dois contando besteira, e falava: mexe, cantinho, mexe, eu vou ensinar para você o que é macumba. Glória ao nome do Senhor. Eu olhando para aquele homem, em poucas palavras, eu me virei o dia inteiro e não consegui arrancar um parafuso daquele redutor, irmãos. Bendito é o Senhor. Olha de que forma que eu voltei para minha casa. Eu voltei arrasado. Cheguei na minha casa, dobrei meu joelho: Senhor, se fosse por mim, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou falho, mas agora, Deus, é o teu nome que está em jogo. Glória ao nome do Senhor. Não olha pela minha fraqueza, e eu vou te buscar agora. E enquanto tu não me responder, eu não levanto desta oração. A resposta de Deus veio 4h15 da madrugada. Glória ao nome do Senhor. E a resposta de Deus veio desta forma: levanta desta oração, aleluia. Pode dormir para você levantar às 5h30 para trabalhar. Você sabe porque aquele espírito te amarrou o dia inteiro? Não, porque você foi trabalhar sem orar, meu servo. Mas agora você buscou a minha presença. Eu quero ver que espírito te amarra. Glória ao nome do Senhor. Cheguei de manhã, o encarregado falou: não falei para você, irmão, você virou o dia inteiro, não tirou um parafuso desse redutor. Eu não falei para você. Reconcilia com este homem. E começou aqueles dois falar besteira, contar piada, cantar música sertaneja. E comecei eu e o senhor Jacó do lado a trabalhar. Deu 11 horas, quando Deus estava pitando 5 para 5 da tarde, eu estava guardando a minha ferramenta e estava fechando o 7º redutor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. 5 para 5, o encarregado olhou: você reformou esse 7 redutor hoje? Foi hoje. Olhou para o seu Jacó e diz: faz macumba para outra pessoa. Nesse crente, macumba não pega. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E assim ele foi falando, irmãos, e passou-se uns dias. E o senhor Jacó, ele veio, irmãos, aleluia, e chamou os companheiros e disse assim: aleluia, sabe por que a minha macumba não pegou nesse crentinho? Porque ele falava crentinho, porque o homem era quase desse tamanho, irmão. Eu subia perto daquele homem. Sabe por que ela não pegou? Porque eu invoquei um guia aqui do estado de São Paulo. Agora eu invoquei o maior guia do meu centro aqui em São Paulo. E sabe o que o guia falou? O quê? Que dentro de 30 dias ele arranca o crentinho daqui por justa causa. Glória a Deus. Irmãos, entrou uma aflição dentro do meu coração. Ele virou e me apontou e disse assim: vamos ver, crentinho, se o seu Deusinho, olha como que ele tratou o nosso Deus, irmão, vamos ver se o seu Deusinho, ele vai livrar você da minha mão. Irmãos, bendito é o Senhor. Foi passando os dias, o encarregado começou a me perseguir, a ponto de pedir
falar para mim pedir a conta. Eu falei, Senhor, vai cumprir o que esse homem está falando. Mas eu agradeço a Deus, irmão, que um dia de tarde ele estava com a mochila e com o garrafão dele de água no braço e ele me abraçou. Quem via aquele irmão me abraçando, fala, olha como que eles são unidos. Mas ele abraçado, virando para mim, falando, crentinho, eu vou acabar com você, eu vou matar você, eu vou arrancar a tua felicidade. E aquele homem me importunando, irmãos, eu ficava até com medo daquele homem. Falei, se esse homem me der um murro, ele me mata. E aquele irmão me abraçando. Quando nós chegamos diante do guarda, irmão, o guarda falou, vocês dois para, bendito é o Senhor, por quê? Eu vou revistar o que vocês têm. E o seu Jacó sortou um palavrão e falou assim pro guarda, mas todo mundo passou e você não revistou ninguém, por que você quer revistar eu? E o irmão, ele falou, sabe por quê? Eu estava fazendo um jogo da loteria ou da loto, não lembro o que ele falou, e quando eu estava fazendo um jogo, uma voz falou comigo dentro desta guarita, quem passar abraçado com o irmão tem álcool roubado no garrafão. Glória ao nome do Senhor. Vocês acreditam nisso? Aleluia. Bendito é o Senhor. E aquele homem sortou outro palavrão e falou, mas que voz foi essa? Ele falou, eu não conheço essa voz, mas eu estou desconfiado que é a voz do Deus do irmão. Glória ao nome do Senhor. Abriu, irmãos, o garrafão daquele homem, 5 litros de álcool roubado. Glória a Deus. A macumba foi feita para me sair da empresa e o feitiço virou contra o próprio feiticeiro. Glória a Deus. Quando fez tudo isso, quando se acabou, eu agradeço a Deus, irmãos, aleluia. Quando ele foi pegar a ferramenta dele, ele foi cumprimentando um por um. Eu falei, Senhor Jesus, me cubra com o teu sangue. Quando ele chegou na minha frente, eu estendi a mão. Ele falou, crentinho, safado, você tem coragem de dar a mão para mim? Ele deu, irmãos, uma batida no pé, ele deu uma gargalhada e falou assim para os companheiros, guardem isso que eu estou falando agora. Aleluia, santo é o Senhor, o Deusinho desse crente. Olha como que ele tratou o nosso Deus, irmão. O Deusinho desse crente, ele pôde comigo até agora, porque os espíritos daqui de São Paulo, eles são fracos, mas eu mandei um recado para minha parente da cidade de Jacobina, e lá da cidade de Jacobina, ela invocou o pior demônio da África, glória ao nome, o pior demônio da Bahia, glória ao nome do Senhor. E ele mandou dizer uma coisa, aleluia, ele já mandou um recado, dentro de 30 dias ele coloca o crente debaixo da terra, glória a Deus, aleluia. Ele olhou para mim e falou, você vai morrer, crente, e eu vou ter prazer de no enterro seu chegar na sua esposa, colocar a mão no ombro e dizer, meu sincero sentimento, minha senhora, e pode ter certeza, crente, que nos 3 montinhos de terra vai ser 3 terrão que eu vou jogar no seu caixão. Bendito é o Senhor. Aquele homem falou isso, foi embora. Eu comecei a me passar mal, fui passando mal, sentindo uma coisa ruim. Fui para minha casa passando mal, e quando eu cheguei na minha casa, irmãos, bendito é o nome do Senhor, passando mal, não falei nada para minha esposa. Aonde que o crente vai, irmão? Fui na congregação buscar a palavra, e o que Deus mandou na palavra? Elias pede a morte para Deus, e Deus dizia pela palavra, o diabo falou que você vai morrer, mas coma deste pão, beba desta água, a tua jornada é longa, aleluia. E eu estou, olha o que a palavra falou, eu estou contando os dias do teu adversário e a sepultura vai abrir. Glória ao nome do Senhor. Vida para você e morte para o teu inimigo. Glória ao nome do Senhor. Voltei a trabalhar, ele marcou na minha vida 30 dias, com 6 dias, bendito é o Criador. Ele entrou debaixo de uma carreta com o seu carro. Eu não conto isso para glória, mas para mandar de saber que é uma obra de Deus. Quem foi a primeira a chamar o corpo de bombeiro? Aleluia! E quem foi o primeiro a socorrer? Um bombeiro, nosso irmão na fé. Quando ele pegou o alicate e viu aquele homem morto, o Senhor começou a tomar em língua. Glória ao nome do Senhor. E tomando ele em língua, Deus falou no coração dele sem me conhecer. Este daqui eu matei para nunca mais me chamar de Deusinho. Glória ao nome do Senhor. Você acredita nisso? Glória ao nome do Senhor.
aleluia, fui no enterro daquele homem, e quando eu voltei do enterro, a minha surpresa, o Adão Garcia, com óleo diesel, com graxa até na cabeça, glória ao nome do Senhor. Ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo, irmão? Nós estamos arrependidos pelo que aquilo que nós fizemos para você. Nós começamos a aproveitar você, e nós já percebemos que o teu Deus já matou Jacó, glória ao nome do Senhor, e nós está com medo que ele mate nós também. A partir de agora você não trabalha mais, nós monta, nós desmonta, você só manda, senta na mureta que nós falava besteira, canta hino e conta maravilha para nós. Acredita nisso, glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmão, porque diante desse Deus ninguém para. E se alguma coisa está na tua frente, Deus já manda te falar, eu vou passar por cima. Testemunha disso. Se não sair da frente, Deus vai atropelar o teu adversário. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Esse não parece, mas é um ancião, viu? Eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa da vida eterna que Deus me oferece nos céus. Se eu for ele um filho firme e fiel à sua palavra, então agradeço a Deus nesta noite, preparação de estar aqui junto com esta querida irmandade. Graças ao Senhor por ter me guardado desde criança dentro da sua graça. Louva a Deus, que era menino ainda, colocou no meu coração o desejo de aprender a música, me guardou na orquestra, no tempo certo. O Senhor também me chamou nas águas do santo batismo, batizou a minha alma com a promessa do Espírito Santo, ainda nos dias da minha mocidade. Me deu o prazer e o privilégio de servir a Ele, irmãos, aleluia, durante todos os dias da minha mocidade. Muitas viagens o Senhor tem preparado, deu a graça de estar em diversos lugares. Então, onde eu tenho passado, eu tenho visto a mão de Deus operando a nosso favor. Eu agradeço a Deus. Nos dias da minha mocidade, o Senhor me fez promessas. Eu agradeço ao Senhor, irmãos, que um dia o Senhor colocou, irmãos, aleluia, o desejo do meu coração de visitar uma cidade. Ele me deu a graça de conhecer uma moça. E quando conheci aquela moça, colocou um sentimento dentro do nosso coração. Fui buscar a palavra, o Senhor prometeu que ela seria minha esposa. E nesse dia, irmãos, buscando a confirmação do Senhor, o Senhor me fez uma promessa que abençoaria a nossa vida se nós guardássemos a sua palavra dentro do nosso coração. Se levantariam muitas guerras, mas que tudo que o Senhor fizesse na nossa vida seria rápido para o nome dele ser glorificado. A palavra dentro do nosso coração, irmãos, aleluia, assumimos aquela responsabilidade. E para cumprir aquilo que o Senhor nos prometeu, em 11 meses, o Senhor preparou o nosso namoro, o nosso noivado e o nosso casamento. Eu não tínhamos condições alguma, aleluia, de poder assumir um compromisso tão grande. Eu, na época, tinha 21 anos de idade, minha esposa 17 anos. Mas, quando nos casamos, debaixo da palavra, aleluia, o Senhor disse que seria o nosso pastor e que nada iria nos faltar. Glória a Deus. Minha esposa morava no interior de São Paulo, e quando nos casamos, ela viria aqui para a capital. Alguém da família disse que esse casamento não vai durar nem 6 meses. Vocês não têm estrutura para suportar as guerras de um casamento. Ela está saindo para deixar a família, os amigos, para viver num lugar onde ela não conhece ninguém. Mas eu louvo a Deus que agora em outubro vão completar 17 anos que Deus preparou o nosso casamento. Glória a Deus. 17 anos, o Senhor tem feito obras, milagres dentro da minha casa para cumprir a promessa e a palavra de Deus na nossa vida. Eu agradeço a Deus. Sentado ali orando a Deus, o Senhor colocou no meu coração. Ainda nos dias da minha mocidade, irmão, o Senhor preparou uma viagem até a cidade de Uberaba. Deu a graça de ficar ali hospedado na casa de um cooperador. Nos dias em que ficamos ali, o Senhor nos abençoou bastante, congregamos, fizemos algumas visitas. E no último dia, irmãos, em que ficaríamos ali naquela cidade, marcamos uma visita, irmãos. Recebemos o convite para fazer uma visita na casa de uma irmã que estava enferma, do outro lado da cidade de Uberaba. Eu agradeço a Deus que o cooperador onde estávamos hospedados, por conta do trabalho, ele não havia nos acompanhado nas visitas, mas nesse dia, irmãos, aleluia, que era um domingo, ele falou: olha, eu sinto de acompanhar vocês nessa visita. Nenhum de nós conhecíamos a necessidade e nem sabíamos quem era a irmã que estava enferma, irmãos, mas entramos dentro da casa da serva de Deus, e quando entramos nos deparamos com um quadro bastante difícil, uma deitada em cima de uma cama hospitalar na sala de casa, magrinha, bem fraquinha. E sem perder tempo, irmãos, aleluia, foi aberta ali uma oração, e quando nós dobramos o nosso joelho, a glória de Deus invadiu aquela casa, irmãos. A presença de Deus nos tomava, quem tinha promessa manifestava, vários jovens ali junto de nós, irmãos.
E o nosso irmão José, que era o cooperador, tomado por Deus, irmãos, abriu a boca e começou a orar, foi apresentando aquela casa, aquela família, irmãos, e conforme ele orava, irmãos, a glória de Deus aumentava dentro daquela casa. E nós percebemos, irmão, quando de joelho, o nosso irmão foi indo em direção onde estava aquela irmã deitada em cima daquela cama. E num determinado momento da oração, ele ergueu as suas mãos, colocou sobre o corpo daquela irmã e, tomado por Deus, ele dizia: enfermidade que tomou este corpo, Deus te dá uma ordem, vai embora agora no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, encerramos aquela oração, aleluia, 15, 20 minutos dentro daquela casa, saímos sentindo a virtude daquela tarde, irmãos, e quando saímos do lado de fora, um dos moços que estava conosco olhou para o nosso irmão José, um irmão muito simples, irmãos, pouco estudo, pouca leitura, mas cheio da virtude de Deus, muito crente. E alguém olhou para ele e falou: irmão Zé, que oração, que virtude, que comunhão. O irmão sabia da enfermidade daquela irmã, e o irmão na simplicidade falou: não sabia. Se eu não me engano, alguém comentou alguma coisa, que já faz dias que ela está com gripe e não consegue nem levantar da cama. E naquele momento aquele moço colocou as mãos na cabeça, falou: Senhor Jesus, tem misericórdia. Não, irmão Zé, essa irmã não está com gripe, ela está com câncer, desenganada dos médicos. Pensamos que aquilo ia abalar a fé do irmão Zé, mas a mesma virtude que tomava ele quando orava, tomou ele no meio da rua. Ele apontou o dedo no rosto do moço e falou: moço, o mesmo Deus que cura da gripe, cura do câncer também. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus. Nós voltamos para casa, passaram-se alguns dias, e em casa o telefone tocou, irmão, era o irmão José. Por paz de Deus, é o irmão Zé. Estou ligando para você para dizer que a irmã acabou de sair da minha casa com um monte de papel na mão. Deus libertou ela do câncer por completo. Glória a Deus. De Deus, aleluia. Glorificado. Agradeço a Deus, irmãos, aleluia. E logo quando nos casamos, ele e esposa, nós fizemos um propósito de não ter filhos no começo do nosso casamento. Éramos muito jovens ainda, não tínhamos estrutura nem para sustentar uma casa, quanto mais uma criança. E um dia entramos dentro da nossa comum, guardamos aquilo como segredo. Naquela noite Deus mandou a palavra e dizia: alguém entrou aqui, você fez planos e propósitos na sua vida, mas hoje por essa palavra o Senhor te lembra, aleluia, na tua vida tudo vai ser rápido. Eu estou rasgando os teus planos e te faço uma promessa hoje: dentro de poucos dias você vai abraçar uma criança. Glória a Deus. Essa criança vai ser a alegria da tua casa, e o motivo da onde eu te mandar você glorificar o meu nome. Irmãos, aquela palavra caiu no nosso coração. E resumindo bastante, logo minha esposa ficou gestante, pela medicina ela nem poderia gerar, mas aquilo que Deus manda pela palavra, Ele mesmo zela em cumprir na vida daquele que crê. Glória a Deus. E minha esposa ficou gestante, uma gestação bastante complicada, mas eu agradeço a Deus que nasceu o nosso primeiro filho, perfeito, com saúde. Os meses se passaram, ele estava com 10 meses, irmãos, entramos na nossa comum congregação. Naquela noite Deus preparou um irmão visitando, e na hora da palavra o Senhor dizia: tem alguém que entrou aqui, está tudo bem na tua vida, está tudo em paz dentro da tua casa, mas hoje Deus te manda essa palavra para dizer: amanhã, quarta-feira, o espírito da morte vai entrar dentro do teu lar. A aflição vai tomar o teu coração, o desespero vai invadir a tua alma, e quando você achar que está tudo perdido, aonde você estiver, você vai lembrar dessa palavra. A virtude desse culto vai visitar o teu coração. Do alto, Deus vai dar uma ordem, vai mandar o espírito da morte embora, e vai pôr na tua boca um cântico de vitória. Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que nós fomos para casa. Eu nunca imaginei que fosse se cumprir na nossa vida aquela palavra, mas eu agradeço a Deus que chegamos em casa, oramos a Deus. Na quarta-feira eu fui para o meu trabalho. Minha esposa, quando acordou, irmãos, ali no menino já engatinhava, que a criança acordou, ela colocou ele na sala, no chão, foi até a cozinha e voltou. E quando ela voltou, irmão, percebeu que ele tinha alguma coisa na boca, que ela chamou ele pelo nome, que ele virou. Ela viu uma tampinha de refrigerante de 2 litros dentro da boca do menino. Então ela correu na direção dele, falou: Samuel, dá a tampinha para a mamãe. E quando a criança foi fazer menção de pôr aquela tampinha para fora, ele acabou se engasgando com a tampinha. Ela correu, pegou ele nos braços, irmãos, e já desesperada, ela tentava tirar a tampinha da boca dele, mas não conseguia. E muito nervosa, irmão, desceu correndo as escadas de casa, chamou uma vizinha que é nossa irmã, e quando aquela vizinha saiu, ela colocou o menino nos braços dela e falou: socorre, porque o menino está engasgado. Uma irmã pegou o menino nos braços e tentava tirar a tampinha da boca do menino, mas também não conseguia. E de repente aquela tampinha virou e pegou pressão na língua do menino e cortou a pele que nós temos embaixo da língua, e desceu tudo para a garganta. O menino foi ficando roxo, já não conseguia mais respirar, e o desespero foi aumentando, a ponto dela subirem novamente as escadas. Eu morava numa avenida bastante movimentada,
E quando elas atravessaram aquela avenida com o menino nos braços, chamaram uma outra vizinha, que era enfermeira de um hospital ali próximo. E quando aquela enfermeira saiu, a irmã colocou o menino nos braços dela, falou: socorre, porque o menino está morrendo, irmão. Naquele momento, parou o trânsito na avenida, foi juntando uma multidão em volta daquelas mulheres, para ver o que ia acontecer com a criança. Minha esposa em pé, olhando a enfermeira, fazer todos os procedimentos que ela sabia, mas não conseguia tirar a tampinha da boca do menino. E quando ela olhou para o relógio, percebeu que fazia 8 minutos que o menino estava engasgado. E naquele momento, irmão, ela percebeu, quando nos braços da enfermeira, os olhinhos do menino virou para trás, irmão, o corpinho dele desfaleceu nos braços dela. E para aumentar a aflição, irmão, a boca do menino travou, ela já não conseguia mais abrir a boca do menino. A minha esposa começou a passar mal, e a enfermeira começou a gritar: alguém chama o resgate, chama a ambulância, o menino está morrendo. E pegaram a minha esposa e levaram ela para o outro lado da avenida. Glória ao nome do Senhor. E naquele momento, irmão, mais alguns segundos se passaram, e quando a minha esposa voltou, ela percebeu que fez um silêncio, mas já não ouvia a enfermeira gritar, já não ouvia mais a voz de ninguém. Mas ela percebeu quando 2 homens no meio da multidão atravessaram a avenida, passaram do lado dela, e um dizia para o outro: não precisa chamar o resgate, não adianta chamar a ambulância, porque o menino já morreu. Glória a Deus. Quando a minha esposa ouviu aqueles homens dizendo que o menino estava morto, ela disse que fechou os seus olhos, a aflição visitou o teu coração, um desespero tomou a tua alma, e a vontade que ela tinha era de gritar. Mas quando ela olhou para o alto, irmãos, aleluia, Deus fez ela voltar no dia anterior, na hora da palavra, ela sentada no banco. Aleluia. Dizendo: amanhã o espírito da morte vai visitar a casa de alguém, e quando você achar que está tudo perdido, você vai lembrar dessa palavra. Aonde você tiver, a virtude dessa palavra vai visitar teu coração. Deus vai mandar o espírito da morte embora e colocará na tua boca um cântico de vitória. Naquela hora, a virtude de Deus visitou a minha esposa, e ela gritou do outro lado da avenida: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue e devolve a vida do meu filho. Dou graças a Deus nessa noite, que do outro lado da avenida ninguém entendeu, mas a enfermeira percebeu quando os olhos do menino se abriu, a boca da criança abriu e a tampinha pulou para fora. Aleluia! Glória a Deus! Deus devolveu a vida do meu filho. Hoje tem 14 anos de idade, alegria na minha casa, e o motivo de eu estar aqui glorificando. Glória a Deus! Dou graças a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito na nossa vida. No ano de 2007, irmãos, achou graça, nos colocou como cooperador de jovens e menores da nossa comum congregação, que era o Jardim Natariba Leonel. Estava feliz, irmãos, aleluia. Não me achava preparado como não me acho até hoje. Mas, irmãos, o Senhor me abençoou. Conheci o amor no meio da mocidade. Muito eu aprendi. E quando eu estava querendo acostumar agora, irmãos, nesta última oração que teve para novos obreiros, o Senhor também achou graça e nos chamar para o ministério de ancião, irmãos. Nossa comum congregação agora é o Jardim Tremembé. Fica o convite para toda esta querida irmandade. Terça, sexta, domingo, aleluia, vai ser um prazer receber todos vós. Irmão. Por onde tenho passado, rogo nesta noite a igreja que ore a Deus por mim, pela minha casa, pela minha família, para que possamos melhor servir a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Amém.